Estava sempre tão só, secando o vinho entre os estranhos. Eu comecei a ter essa questão com o meu gênero desde muito nova, porque eu não me via como um menino. Não confunda sucesso com fama. O sucesso não é fama. O sucesso é você fazer bem o seu trabalho e conseguir fazer com que ele exista com autenticidade. É porque eu não era tímida. Por incrível que pareça, eu era muito afrontosa. Que legal. Porque eu sabia que eu era boa. E eu sabia que eu estava fazendo uma coisa diferente. Eu era até, tipo, até um pouco demais, Mas assim. Gente, eu quero botar orquestra. Não pode. Não pode. Eles, Eu quero gravar guitarra assim. Não tem. Eu quero fazer coisa, não dá. Então tudo era uma coisa, tá, então o que dá? Eu não sabia nada, eu vim aqui com maior cara de pau e curiosidade, deu certo, né? Quando eu cheguei ali, fiz o meu primeiro show no Sesc Pompeia, foi um sucesso absoluto. Era a produção certa, no momento certo, com a música certa, foi tipo a coisa que acontece mesmo, não é por magia, mas por sincronicidade. O meu nome começou a correr muito na cidade, as pessoas ficaram meio chocadas, não só por causa da minha voz, mas por causa do meu repertório. 19 anos, fui morar em Nova York. Passada, menina, pera. Então vamos antes desse Nova York acontecer. A travestilidade que era apresentada na TV, o que eu tinha de referência na cidade, da cidade, era uma coisa de tipo de, sei lá, expulsão de casa, prostituição, que era uma coisa criminalizada, muito forte. E comecei a me reprimir muito cedo, assim, acho que foi lá com uns 7, 8 anos de idade quando eu percebi que o que eu queria ser não podia existir. 18 anos, meu amor, eu já tinha feito o diabo na terra. Pintado e bordado. Já tava, eu já me achava muito madura. E agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop. Like a virgin. Ai, mano, olha isso, querida. Hoje eu tô uma coisa assim, Madonna, entendeu? Dos anos 80, com esses seios volumosos, avantajados. Lindo, né, o look? Tá Do olhando terceiro pra você, milênio, querida. gente. Quem não viu, a gente desfilou pra terceiro milênio. Esse ano foi maravilhoso. E aí a gente roubou os figurinos que ele vai usar hoje aqui no Pod é Pop. Boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Amiga mulher, seja bem-vinda a esse surto da internet que é o Pod é Pop. Eu sou só Madonna da noite e ele é Michael Jackson, Uma coisa Michael mais Jackson. modificado do que nunca. Tá, menina. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô muito feliz aí com a repercussão do podcast. Muito obrigado aí pelo carinho de todo mundo. E vamos pedir pra vocês, nessa reta final de ano, menina, demora pra você poder pegar o seu dedo que você enfia naquele babado da gay, entendeu? E se inscrever aqui no canal, menina. Porque assim, é babado, entendeu? A gente tá precisando de inscritos pra gente poder colocar, ser 24 mil inscritos, Não entendeu? custa nada, a meta meu era amor. 25 mil, mas esse YouTube tá babado, gente, esse ano. Com cheirinho ou gente. sem cheirinho, a senhora, por favor, dê o dedada lá pra gente, tá? Tá, pra e a gente também tem nosso querido programa que a gente faz, que é o Giro do Pod. O Giro do Pod, a gente vai nas melhores festas e eventos, levando pra você, senhora, uma cobertura divertida, assim, olha, e muito engraçada. Já teve agora o Giro do Pod na CCXP, né? menina, Nós estivemos lá na Drag Con e estaremos também na Drag Con quando a Drag Con for lançada aqui no Brasil, que vai ser sucesso. Entra lá em contato pra gente poder ver o Giro do Pod. Também tem a gente aqui no Pod é Pop Desafio, toda sexta-feira, às 21 horas, ao vivo. Não é toda sexta-feira, é só quando a gente tem agenda e pode. Porque tem 2 convidados, então a gente traz blogueiros, influencers, cantores pra poder fazer uma disputa aqui ao vivo. Em troca de que, amor? De um troféu. Nosso troféu maravilhoso. Pod é Nem Pop. vou arrancar daqui, se tirar vai cair. 3D já, tá Maker, o troféu. A gente sempre mostra aqui. A senhora olha quando estiver na câmera. Já trouxemos bastante blogueiros legais, influencers, cantores. Então dá uma olhada aí pra vocês poderem curtir o ano que vem. E também tem agora vídeo autoral nosso também. Tem a gente abrindo no Labubu, lembra? Meu Deus do céu, elas fazem um na vida, outra na morte. E realmente o desafio é fazer essas duas calarem a boca e começar o nosso programa. Então, por favor, produção, solte a vinheta. Solta a vinheta! E agora você vai ver Internet para você. o Pod é Pop! Meu bem, ele é muito pop, ele é tudo de bom. Ele é o estilo que a senhora quer ter no seu rosto. Olha, use Ruff na coleção O Pod é Pop. São 4 modelos divertidos com a nossa assinatura. Lentes UVA, UVB e acrílico polarizado premium. Olha, meu amor, eu tô com esse aqui que chama Preto do Poder. Pra as bichas poderem arrasar na boate, entendeu? Chegou lá 3 horas da manhã, já tá no jogo do medo. Corre lá que o Use Ruff também tem um stand pra vocês poderem ficar bem bonitinha na boate. Nosso Talboy, né, amor? E eu tô aqui com esse aqui, ó, que é o É o da Pantera das Gays.
tartaruga querida. com esse, amor. Tem esse daqui que é o Metamorfose, o verde Metamorfose. E o nude chique que tá aparecendo aí na tela, que eu não trouxe hoje pra vocês. O nosso fornecedor ainda não mandou óculos pra gente poder dar pros nossos convidados, mas a gente vai entregar quando chegar aqui os óculos para nossos convidados, né, amor? Olha, então você aí, gente, tá esperando o quê pra vocês poderem adquirir um modelo do Pod Pop com a assinatura do Pod Pop do Uzi Rolf, né? Pra você poder arrasar aí na boate. Eles têm stand, tem Instagram, coloca na tela, Camila, pra galera poder apontar o telefone e adquirir o seu. Nesse Natal, não perca tempo, vá Pede lá pro no Papai Uzi Noel. Rolf e compre sua coleção, o Pod é Pop, os 4 Obrigada, modelos. A senhora Uzi pode. Rolf. Pode. Nesse momento, a senhora pode. E quem pode mesmo agora é o Pod é Pop, querida. Não, e quem Porque pode, nós- meu bem, é a convidada de hoje. Então, a quem gente pode tá é o Pod é Pop, porque nós trouxemos Entendeu? uma convidada, querida, Não que é é conversa chique. fiada. Essa é chique mesmo, tá, querida? Não, todos os nossos convidados são chiquetérrimos, mas ela é um sucesso, meu amor. Sim, uma cantora, compositora, instrumentista. E aí vai que tudo que um artista tem que ter de talento, ela somou tudo nessa pessoa. Então, Deus veio, ela falou assim: o que você quer na sua vida? Eu quero ser famosa. Ela não nasceu, ela estreou na vida. Já fez grandes sucessos e grandes feats com artistas renomadíssimos, querida. Não é artista, é artista mesmo, tá? Que nem Ana Do Maria- tempo da sua mãe, É, tá? Ana Maria- A sua mãe curtia as músicas dele. No tempo que a música era música e o BPM era audível. Era, que nem a Ana Maria Braga falava, artista de verdade, né? Artista de verdade, tá? É do signo de Libra, gente. Será que é muito equilibrado? Ou será que sai assim, essa balança meio assim? Será que tá namorando? Será que tá solteira? A gente vai querer saber de tudo, essa história de vida dessa cantora maravilhosa que nós trouxemos aqui. Ela não é o aplicativo de emprego, ela é a cantora Cato! Mas eu emprego. Sou empresária Tá também. vendo? isso que importa. Tá melhor que a Cato, né? Ah, sei lá, né? Graças a Deus nunca precisei usar esse serviço. Meu Mas bem. pelo que diga é ótimo, todo mundo usa bastante aqui em São Paulo pra poder também conseguir um trabalho. Mas eu quero saber, por que Cato? Porque é meu o seu sobrenome. Vem É do meu seu nome. sobrenome Sim, mesmo. sim. Que Meu legal. nome é Fiona Cato Alves. É da Bacana. família do Já veio- aplicativo, é da família do aplicativo. Não é. Não, a Cato é, não sei se. Cato é com 2 T, C-A-T-T-O, né? Sim, sim. Família de Mimamá. Passando, Oi, filha, babado. querida. E você é da onde, Cato? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Lajeado, nasci no interior do Rio Grande do Sul, mas sempre morei em Porto Alegre a vida inteira. Sou bem gauchita. E o que a galera Então fala? pediu um cacetinho na infância? Muito cacetinho eu já comi. Maravilha. Todo dia. E como é ser uma criança no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem essa coisa do preconceito um pouco mais forte, né? Por conta ali da colonização. Como foi pra você se descobrir lá uma criança LGBTQIA+. Foi um inferno, né, gente? Sério? Foi horrível. Não, é porque assim, não era nem por mal. Eu tenho uma coisa hoje, terapia, e eu adoro minha família, adoro minha mãe, adoro minha família toda. Mas é que assim, a minha família especialmente é de uma região muito do interior mesmo, Sim, assim. Bem interior. É muito difícil, não tinha acesso, né? E A nem minha referência, mãe né? foi uma das únicas pessoas da família dela que se formou na escola, assim. Então, existe um recorte também que eu não posso, sabe... Tirar, né, desse Mas entendimento, eles foram né? muito legais comigo, carinhosos, à medida que eu também fui me impondo, assim. Né? Uma família muito italiana, muito fechada. É o que a gente tava falando. Não sofri violência, não apanhei na cara, não fui expulsa de casa. Mas eu, desde muito pequena, já sabia... Primeiro que eu já sabia que eu era trans desde pequena. Porque sim? eu manifestava isso quando eu era pequena. Conta pra minha mãe. gente. Eu comecei a ter essa questão com o meu gênero desde muito nova, porque eu não me via como um menino. Certo. Eu falava pra minha mãe, isso até emociona ela, isso deixa ela, inclusive, bastante culpada. Hoje ela já tá bem resolvida com isso, mas Na época, né? eu falava pra minha mãe assim, quando eu for uma mulher, mãe, e ela falava, não, você não vai ser uma mulher, não pode. Eu rezava toda noite, por favor, eu não quero ser um menino. Porque aquela ideia do mundo dos meninos, aquela coisa de tu ter que jogar, aquela coisa imposta, né? Eu não gostava de nada, eu só gostava do que era... Eu gostava de boneca, eu gostava de, sei lá... Porque as meninas estavam brincando. Das Do mundo Spice que Girls. se diz feminino, né? Do Porque na mundo verdade feminino. não existe, Eu né, não um tinha gênero pra amigos isso. meninos, eu não gostava de conversar com meninos, eu não gostava dos brinquedos. Então, pra mim, a minha infância foi uma infância muito solitária e também que foi muito voltada pra arte. Porque como eu não tinha os meus brinquedos, eu tinha que inventar o meu mundo. Uhum. Então, como eu não tinha também
a minha expressão de corpo, eu também fui virando uma criança deprimida, eu virei uma criança com obesidade. Então eu sofria muito na escola, não só por ser uma criança viada, mas por ser uma criança gorda. Tinha isso também. Tinha. Mas você chegou chegou a chegar a bater em você no colégio ou era só verbalmente? Não, porque minha escola, a minha família, como é uma família muito unida, todos os meus primos estudaram naquela escola e a gente era tudo meio da mesma idade. Então eu tinha tava muito. tudo. Era uma escola pequena e eu tinha meu amparo familiar, que por um lado era muito opressor, né? Porque todo mundo me conhecia ali. Mas por outro lado, as pessoas assim tinham um certo respeito por causa dos meus primos e da minha família. Lá que tava, exatamente. Que exatamente. dava naquele momento. Mas assim, você sempre se viu como uma mulher e expressou isso pra sua família que quando é que você era uma mulher? Quando eu era criança, depois eu fui mas apagando isso. Quando a ficha caiu? Que você não iria poder viver isso e você teve que começar a se reprimir todo esse processo. Eu acho que eu comecei a me reprimir muito cedo, assim. Acho que foi lá com uns 7, 8 anos de idade quando eu percebi que o que eu queria ser não podia existir. Certo. Então, o que eu era não existia. O que eu era naquele mundo não existia. Então, eu tinha que me conformar com o que eu tinha e tinha que fazer o melhor do que eu podia ser. E aí a música começou a ser a música, o desenho, as artes, né? Tipo, principalmente o desenho, a literatura e a música começaram a ser... Caminhar ali junto. A ser o meu caminho. Porque as outras artes que eu gostaria também de fazer, eu não podia. Que era a dança, que era o teatro. Porque eram artes que eram coisa que eu... Feminina, né? Que a pessoa Femininas. chegava e a família já via que ia ter uma tendência ali. Eles Eu te forçaram? sabia. Eles forçaram você pra futebol? Não, sei o quê? Não Escola, forçavam. chegaram a ter Não é esse que eles processo. me forçavam a nada, mas eu também não era uma pessoa que tinha... Eu era uma criança, tipo, eu era a Wandinha da família, entendeu? Tá, A Dark. Eu era a Dark, eu era aquela criança que eu não sorria, eu era uma criança que eu não brincava, eu era uma criança que eu ficava sozinha num canto, eu lia muito, Não tinha eu não amigos. interagia. Eu tinha minha melhor amiga, que até hoje é minha melhor amiga, que era a Tamires, que até hoje a gente era assim, as duas, as Carrie, a estranha da escola. A gente se conheceu com 7 anos e a gente criou um mundinho das estranhas naquele ambiente. Então todas as crianças mais rejeitadas viravam parte do nosso grupinho. Tava Tá todo vendo? mundo Você ali. Era muito fofo, O imã, assim. né? Você atraía A aquele gente processo. tinha uma amiga que era Cris, que ela era PCD. A gente tinha uma amiga minha, uma amiga também que era a Daphne, que na época ela era uma pessoa muito carente socialmente, assim, era uma pessoa que vinha de uma família muito, muito, muito carente e que sofria muito bullying por ser uma pessoa com Por essa problemas de situação. nutrição. Inclusive hoje a gente percebe quanto era cruel isso, assim. A gente sempre acolheu, assim, as pessoas mais... Legal. E a gente era as pessoas estranhas, assim. Só que era engraçado que à medida que a gente foi crescendo, a gente começou a virar as alternativas cult, entendeu? Estou se transformando ali, Começou né? a Meu mudar. pensamento é Foi. diferente. A galera, vocês que são atrasados, A queridas. gente ia chiquérrimo, a gente usava as roupas mais descoladas, a gente Olha ia... só. Barbarizava. E eu era muito não binária já na escola, assim, no 2º grau. Claro que era uma coisa que eu comecei a explorar minha questão de gênero, como eu não podia, naquele momento, não entendia o que eu podia ser, inclusive porque a identidade, que, assim, de ser uma travesti, pra mim, naquele contexto, era uma parada que era impossível, porque a travestilidade que era apresentada na TV, o que eu tinha de referência... Na cidade, da por cidade exemplo. era uma coisa de tipo de, sei lá, expulsão de casa, prostituição, que era uma coisa Criminalizada, né? criminalizada muito forte. E também, né, por ser uma criança nascida nos final dos anos 80 e vivendo todos os anos 90 e 2000, eu fui muito marcada pela epidemia de AIDS, né? Então Sim. tinha isso, do tipo, eu Somos ouvia contemporânea, piadinha. mana. Quantos anos você tem? Mesmo que você. A gente não vai falar a idade. 38. 38. Ah, não, bebês, que lindas, as duas. chuchetes, Mara Maravilha, O short do El Chan, É meu isso, amor. o tamanquinho da Carla Pérez. Mas eu acho que teve um pouco dessa coisa do mundo que a gente... Era muito assustador. Porque tu via, assim, uma relação direta da nossa identidade, da nossa cultura, do nosso mundo com a morte. Então as pessoas não falavam só, não, você vai ser uma bicha que vai morrer. Então pra mim essa coisa de ser uma bicha que vai morrer durante muito tempo, até eu conseguir entender processar isso pra mim foi muito difícil, porque era esse estigma que tinha mesmo, e a minha família era muito homofóbica e transfóbica. Tinha Eu isso na passei sua a vida... família. Eles não faziam piada comigo, porque eu era uma criança, mas as piadas que eu ouvia
Ao redor. deles. Aquilo me machucava muito. E era inevitável, porque o mundo todo era assim. Então, assim, era uma coisa muito, muito ruim. Mas depois a gente começou a... Por você vir nesse leito familiar, assim, que era agressivo, né, pra uma comunidade, você chegou em algum momento, tipo assim, fazer uma rejeição a toda essa comunidade? Tipo assim, não posso viver nisso. Tipo assim, te trazer... Ou você não falou assim, não, vou sair deles, na verdade. Teve alguma coisa assim? Foi eu Porque muitas sair vezes deles. Você pensava, não vou sair deles, né? Tipo assim, eu quero viver isso e vou sair desse mundo aqui. Quando eu comecei, assim, acho que assim que eu comecei a entender o que era o mundo, eu gostava muito de ler, livros e pesquisava culturas, pesquisava história, pesquisava países. Eu desde pequeno sabia, o meu sonho é ir embora daqui. Então, Do Brasil? Não, Da da família. Da família, tá. Né? Tipo assim, eu queria ir embora de Sair casa. Então a minha... Eu sabia que aquele era um lugar que, por mais que eu amasse aquelas pessoas, aquele não era o meu mundo. Sim. Que aquele mundo até era meio Maria de Fátima, assim. Sim. Essa gente! Essas pessoas, Que né? lugar horroroso! Era horroroso! E você saiu de casa com quantos anos? Eu saí de casa com 19 anos, fui morar em Nova York. Passada, meu amor, Milena, hein? pera. Então vamos Chupa. antes desse Nova York acontecer, entendeu? Ah, ela podia ter ido pra Santa Catarina, né? Ela foi pra Nova York, Nova mano. Eu fui que muito babado. Patrícia, mas assim, fui Patrícia, mas não foi tão Patrícia assim. Porque eu já tinha 18 anos na época. E eu estudei inglês a minha vida inteira, né? Desde pequeno. Eu sou de uma família de classe média. Na época, uma classe média baixa, assim. Não era uma Pagava família... um CNN. Tinha uma O CNN, condição de pagar o CNN. Era IASES, Não lembro nem o nome do É que negócio. a minha mãe, a minha família nunca foi uma família que assim, a gente nunca foi pra Disney. Eu não viajava pra ir pros lugares. Mas também não passava dificuldade. Não, tipo assim, não tinha luxos, assim, eu não tinha, Mais um sei lá. curso. Mas educação, a minha escola e as coisas de educação, minha mãe sempre foi muito generosa em relação a isso. Então, Teve Discman, MP3. eu tive muito depois, entendeu? Tipo, por exemplo, o computador chegou. Eu não fui a primeira Na criança hora. que comprou. Eu tive computador, sei lá, nos anos 2000. Tá. A internet chegou na minha casa 2000 e pouco. Não foi uma coisa assim que chegou Tão logo no repentina começo. como foi chegando a tecnologia. Não, Porque era difícil, celular, era difícil. essas coisas assim, a gente não foi uma família que tinha acesso às coisas imediatamente. A gente ia comprando ia guardando e luta. comprando, mas Conforme assim... vai ficando mais velho e ficando mais barato. sim. Então você fez curso de inglês a vida inteira. Tua mãe sempre Fiz. investiu isso. Sempre fiz inglês e era muito boa de inglês. E foi um intercâmbio que você fez, então? não, tá. acontece assim, a história Conta. verdadeira Conta a verdadeira era que eu me história. apaixonei perdidamente por um bofe. Para, não. E ele foi Sério? pra lá. E aí, tipo, e eu já... 19 anos? amor, Tá na idade, né, amor? Não, pra- É a idade de fazer loucura. Eu ia até perguntar com quantos anos você começou a se descobrir sexualmente, né? Mas depois vamos pra Nova York, depois a gente Depois pergunta volta. isso. Não, isso é cedo. Graças a Deus foi cedo. Com 18 anos, meu amor, eu já tinha feito o diabo na terra. Pintado e bordado. Eu já me achava muito madura. Eu já era muito madura. Já era muito dona de si, Já entendeu? fumava, no seu já bebia, corpo. já trabalhava, já fazia o Maravilhosa. diabo. Eu tava no corre. Mas eu era muito esperta, eu era muito batalhadora também. Eu já tocava, eu já tinha banda, eu já tinha música, eu já tinha várias coisas. Já tava acontecendo. nossa, sim. Eu tava na faculdade, eu estudava, tinha minha turma de góticas maravilhosas, que são meus amigos até hoje. E aí eu 19 era anos muito desse? independente. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Passada. E aí, bem tipo- adiantada. Investido na educação. É, Com 17, amor. É com 17 que 17 pra entra. 18. 17, Não, eu ela fui- não deu tempo de esperar. Ela Não, só não. Eu foi saí da escola, emendando, no outro ano eu já tava na tava na faculdade, facu. exato. E aí, então, pra mim, já tava naquele mundo da faculdade, mundo das artes, lá. E assim, eu queria muito ir. O Boff foi, né, pra lá. Eu era o meu primeiro amor, eu tava muito apaixonada e eu queria então já também. tinha mamado ele. Muito! Já tinha Era o amado, já bofe tinha mesmo, feito não era diabo. aquela paixão platônica. Não, era the real thing, entendeu? Entendi. E ele era músico também, escrevia músicas lindas. A era, mesma tipo, vibe tinha ali. um moicano enorme, era tipo um grande gostoso. Tudo que eu Aliás, queria. é um grande gostoso até hoje. Tá vendo? Nossa. E tá lá. Beijo, José. Tá, tá louca. Entre José e a louca, já pensou? Não, depois a gente fala, tá louca. Ei, José. Fomos pra Nova York, vai, Tá, enfia nesse como é que avião Fui e pra leva. Nova York, tipo, com a minha melhor amiga, que era Tamires, que tinha 7 anos, que era minha grande amiga. Eu tava lá, ela também tava perdida na vida, não sabia o que fazer da vida. Eu falei, Tami, vamos junta, porque a gente vai junta, aluga um quarto, Que em Nova York vai é isso, estudar.
e compra um curso que daria pra gente Ficar mais tempo, né? o negócio de visto de estudante, estudante. E aí a gente arruma um emprego e vai trabalhar tipo de garçonete, que era o que dava pra fazer na época. E era bom, porque naquele momento ainda não tinha dado a crise de 2008, isso foi 2007. A gente começou a sentir um pouco da crise de 2008 já ali. Porque quando quando ele foi, ainda era mais fácil de conseguir emprego. Tinha mais facilidade. Era uma época que nos Estados Unidos, se tu falasse inglês, tu conseguia trabalhar rapidamente, assim. E você já tinha essa mas noção, até hoje, tipo assim, não é tão fácil. Não mas é mais tão fácil. É, Não mas mais tão que era um fácil. período que ele faltava Tava mão de obra lá, precisando. né? Faltava muita precisava. mão de obra. Mas era difícil da gente conseguir visto, sair. Era não era difícil. uma coisa assim tão simples. Então, a gente conseguiu visto por causa da escola. Então a gente chegou lá, ficou um mês lá. Eu fiquei assim, ó, 15 dias, eu me dei 15 dias de dondoca, assim, pra conhecer a cidade e entender. A gente morava no Brooklyn na época que o Brooklyn não era um lugar hypado, era um lugar barato. Era, tipo, bem barato. E era muito bom, porque era uma sensação de liberdade que eu nunca tinha tido no Brasil. Tipo assim, até mesmo essa questão, assim, tipo, de poder me sentir segura sendo uma pessoa queer. Sim. Foi em Nova York que eu aprendi que essa coisa da comunidade, que eu conheci as primeiras pessoas trans, assim, tipo, sei lá, eu ia num bar que tinha o segurança que era transmasculino, e era a primeira vez que eu tinha visto um boy trans na minha frente. Eu não tinha, eu conhecia, sei lá, 2 trans em Porto Alegre. Uma delas era Valéria Barcelos, Renata Barcelos, a Val Barcelos. Sim. Sabe a Valéria Barcelos, que fez a novela Terra e Paixão? Agora sim, Minha olha. amigona de anos, a Val é minha amiga. Você conheceu ela naquela época. E Foi ela a primeira vez que eu conheci uma pessoa trans que era uma pessoa trans que era da arte, que trabalhava com arte. Tá. Né? Enfim, mas blá, blá, Nova Aí York. deixa eu perguntar, Nova York, aí você foi pra Nova York. Como é que foi pra tua família? Mãe, tô indo pra Nova York? Não, do nada? a minha mãe sempre. Eu já tava na Sabia. faculdade, eu era uma pessoa responsável, eu tirava boas notas, eu não era assim uma doida. Eu era uma doida que ia fazer as coisas certinho, tinha entendeu? coerência, né, Era nos um pouco passos. de droga, um pouco de salada. Quem nunca, né? Maravilhosa. Isso, O pra poder equilíbrio é tudo, equilibrar. o equilíbrio A é minha tudo. mãe, quando ela era adolescente, ela fez uma coisa que ela nunca devia ter feito comigo, mas ela me ensinou uma parada que quando ela era nova, lá nos anos 70, 80, ela fazia o que ela queria, ela fugia, ela ia pros bailes, ela desobedecia os pais, que ela era desse tipo de pessoa. E ela sempre falava assim, eu fazia tudo o que eu queria porque eu sabia que eu não tava fazendo nada de errado, então foda-se. E eu usei isso da mesma... Na mesma Eu é aprendizagem mentia, como eu mãe. fazia... E é claro que eu não contei pra minha mãe, estou apaixonada, quero morar num outro país. Não. Não era sobre isso também. Vamos fazer um Sim. intercâmbio, mamãe, né? É, Tipo assim. não, eu queria... um Isso era uma trabalho. coisa que eu manifestava desde que eu era pequena. Sim. Quando eu comecei a estudar inglês, eu falava, nossa, meu sonho é ir pra Londres, meu sonho é ir pra Nova York, meu sonho é ir, tipo, pra Paris, eu quero conhecer o mundo. Foi só uma desculpa a mais pra você, tipo, vamos. Agora é a hora, entendeu? Agora é a hora, eu acho que se Somou não muitos tivesse pontinhos, ele, né? eu não teria essa ignição, esse desejo de ir. Foi um entendeu? gatilho naquele momento que você precisava, uma âncora, muitas vezes, que você, tipo assim, você queria manifestar ir-se pra lá, mas aquele também, um amor, né? A gente se move muito por amor, eu acho, sempre né? fui essa Também. pessoa, nossa, até hoje, né, infelizmente. Aham, eu também Mas sou aí eu desse. cheguei lá e logo é que arrumei um foi? emprego. Foi assim, E a o gente... boy? Tava lá? Calma! Cara, o boy foi tipo assim, foi um desastre, mas tipo... O boy foi não ótimo. esperou você? Esperou. Mas é que eu que tava indo louca. Atrás dele, sem ele ele tava saber. vivendo a vida. Não, ele sabia, Ele mas sabia. assim, hoje pensando, coitado, não tinha nada a ver com isso. Na verdade, ele foi um pretexto mesmo pra eu ir. E a gente é amigo até hoje. Que legal, E a gente que se bom. fala e se vê, e é muito bom estar perto dele, porque é aquele tipo de relação que a gente tem com pessoas que nos viram na nossa primeira. Momento Nosso da primeiro vida, momento, é. acho que rola uma cumplicidade que não existe igual. Mas aí eu e a Tamires fomos pra lá, alugamos um quarto no Brooklyn, que era baratinho, que tinha um desconto pra estudante, ficamos lá meses, assim. E era realmente um negócio, assim, um quarto Pequenininho. minúsculo, cheio de rato, um banheiro coletivo, mas a gente tava estudante e a gente ia viver. Aventura, é isso. E aí eu comecei a trabalhar de garçonete, primeiro no Sorro, num restaurante francês. Olha, menina, passada. Menti muito, eu dava muito truque, eu dizia que eu sabia fazer as coisas, eu não sabia. Mas você fazia o que no restaurante? Eu era garçonete. Primeiro eu tentei ser bartender, não consegui. Fazer porque os eu não drink. sabia fazer drink, a gente ficava um Mas lixo. ela queria um cargo melhor, né? Pra ganhar Você- o piques da Aí eu gorjeta. comecei a fazer, tipo, garçonete mesmo, servia as mesas e era bom porque eu ganhava boas gorjetas na época. Passou algum perrengue, assim? Tipo, qual foi o perrengue mais babado? Já derrubou alguma coisa em alguém? Bom. Não, acho que o perrengue mais babadeiro que eu sentia foi nesse primeiro restaurante. Eu tive 2 empregos, assim, em 2 lugares legais. O primeiro foi esse restaurante no Sorro, que era um restaurante chique francês. E depois eu fui pra um restaurante muito trash, assim, que era um restaurante de família, que tinha monstros.
que era no West Village, que aí eu fiquei lá um tempão, porque, tipo, era muito melhor pra mim, gerava mais grana, eu tinha mais turnos. Mais temático. Nesse primeiro restaurante, tinha um cara que ele era o meu gerente, que ele era um cara muito escroto. Ele era extremamente violento, extremamente abusivo, gritava comigo, gritava com outra bichinha que trabalhava comigo, o William, que era do Egito. E ele era um cara extremamente machista, assim, que eu via que ele tratava a gente por uma questão homofóbica de um jeito, tratava as meninas Machismo de uma maneira escrota, blá, blá, blá. E ele me sabotava muito, assim, eu fazia o meu melhor, eu era boa ali. E ele me dava pouquíssimos turnos, assim, tipo, eu não podia fazer só daquilo, eu também não podia ter 2 trabalhos, assim, eu precisava daquele dinheiro realmente para pagar minhas contas, porque apesar da minha mãe ter me dado a passagem e me dado, tipo, os 2 primeiros meses de curso, o resto era por minha conta. Se acabasse, eu não conseguisse me virar, eu voltaria para casa, de boas, porque eu tinha trancado a faculdade. Meu plano era voltar, eu não queria ficar para sempre lá. Você não largou sua vida, você foi realmente estudar, é um momento de intercâmbio, aquela pausa que a gente tem que dar pra... Precisava aqui criar. Não tem estudo também, que é uma forma de conhecimento, acho que às vezes até ver melhor. Ver o mundo, entender um pouco melhor o mundo, porque... Tipo, Passa trabalho. Exato. E aí Apertar, ele né? não te dava vários turnos, então você teve essa dificuldade mesmo de o Pix entrar ali logo no começo. Aí assim que eu comecei a procurar emprego ali pelas beiradas, encontrei esse emprego no West Village que era legal, com uma galera bem legal, assim. E aí tava ainda trabalhando lá, e um dia era o shift de brunch, que era domingo, era lotado de gente, era só eu e outro viado que trabalhava lá, de manhã. Uhum. E esse viado era meio fura-olho também, era meio filho da puta. Não era muito confiável. Não, era uma bicha muito má. E aí, tipo assim, teve naquele dia, foi assim, que eu tenho a lua em escorpião, então assim, quando eu quero me vingar, eu me vingo muito bem. E assim, era um dia que tava só eu e o viado lá, e o restaurante lotado. E eu simplesmente falei, eu não vou. Eu já não precisava mais daquele trabalho, eu já tinha outro trabalho, eu sei que o cara ficava ele me ligava 50 mil vezes, mandava mensagem, mas ele me implorava pra aparecer, porque não tinha ninguém pra trabalhar. E tipo, eu ferrei com eles. Não vou mesmo. Aquele eu não dia, fui. Eles choraram lágrimas de sangue. Eu simplesmente não respondi, não apareci, sumi, me escafedi e não fui mais. Ele ficava desesperado, me xingava, depois me ligava pedindo desculpa, pedindo pra eu vir. Era lindo de ver. Eu sei que eu tinha um paycheck lá pra receber de $20. Eu falei assim, quer saber, meu amor, ó, o teu é usado, mas é zero, pode ficar com vocês, entendeu? Pega esses $20, olha, e compra um cigarro pra vocês, pra fumar. Faz alguma coisa, pra você passasse nervoso não sozinho, né? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, por aí. Eu não lembro quanto tempo, foi mais ou menos 1 ano. É um choque muito grande cultural, né? Porque você muito... vendo ainda do interior do Rio Grande. Não, mas eu não morava no interior, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre, a família do interior, mas já veio também com mais a família em si, né? Mas Porto Alegre, more. Mas é diferente de Nova York. Não, é muito diferente. Nem São Paulo é parecido com Nova York. É isso que eu tô falando. São Paulo é mais Nova York. Ah, não, eu já fui pra lá, mas mesmo assim, não se eles parece têm muita com Nova cabeça York. muito É muito além, lá parece que eles andam na rua, ninguém nem te vê. Aqui tem também um pouco disso, mas lá é pior, assim. É que lá é um negócio que o que é mais interessante de Nova York, de ter tido o background de Nova York, foi a questão de viver muitas culturas, porque é uma cidade que, de fato, tu tem muita interferência de muitas culturas, né, de muitos países. Eu acho que uma das lições mais importantes que eu vivi em Nova York foi me entender latina. De ser latina, de ser uma pessoa latino-americana. E isso começou a mexer muito com a minha cabeça lá. A música começou a mexer com a minha cabeça. A conexão com as pessoas dos imigrantes latino-americanos mexeu muito comigo. Inclusive os meus amigos de trabalho, que eram filhos, mesmo nascidos, né, estadunidenses, mas que eram filhos de imigrantes do México, da Colômbia, de vários outros lugares da América Latina. A gente compartilhava de um sentimento muito, muito bonito, muito profundo entre nós. É uma família, né? O latino fora, ele se acolhe. E se vê como uma coisa única. Porque aqui o brasileiro olha o latino como se a gente não fosse. Mas é um grande erro, porque é justamente o que é de mais bonito, assim, sabe? Tipo, essa união da galera. De se entender uma pessoa latina, e isso foi uma coisa muito rica. Tanto é que essa experiência de Nova York, a coisa mais linda foi isso, que foi também esse momento que eu pude trabalhar, me ver independente, viver com a minha amiga, ter uma experiência de independência que eu não poderia nunca ter em Porto Alegre. Sim. E também foi um momento que eu guardei o dinheiro que eu
que eu fiz lá, tipo, servindo mesa. Juntou. Eu juntei dinheiro e gravei meu primeiro EP quando eu voltei. Quando você voltou. Eu guardei dinheiro em dólar e aí meu objetivo era meio esse. Lá então eu fiz uma imersão cultural, eu escrevi um monte de música, eu vi um monte de show, eu comprei um monte de disco, eu acessei uma coisa que pra mim eu não tinha, por exemplo, pra mim assim, era muito louco eu ir numa loja de discos e comprar um disco da Johnny Mitchell por $7 na época, era muito barato. Era acessível, eu comprava, sei lá, 5, 6 discos por semana, era só o que eu comprava, era CD, eu comprava livros, era que tudo isso no Brasil pra mim era inalcançável. Imagina que eu ia Era difícil de comprar. acesso, era caro, era difícil e às vezes nem chegava. Não Porque chegava. essas discografias únicas, muitas vezes que tinha lá, os DJs artistas falam únicos aqui. que tinham lá. O Brasil ele era difícil de receber, né? Era um período que era muito difícil. Eu Quando trouxe recebia, muitos discos. E era muito caro, é o que você tá dizendo. Muito caro. Aqui né? um disco importado, esses discos custavam pra gente, na época, convertido, né? Eram discos que custavam 150, R$200, que naquela época muito dinheiro. seria, sei lá, R$400 de hoje. Era muito. Porque muito mais até, muitas vezes. No tempo que a CD coxinha custava 50 importado, né? centavos. Lembra que tinha na Livraria Cultura, tipo, CDs importados eram caríssimos. Caríssimo. Não, era uma coisa muito. E aí você se usou e abusou nesse processo. Curtiu Nova York? Ou só trabalhou em Nova York? Não, eu curti demais. Aproveitou. Eu Conheceu curti muita demais, gente? conheci muita gente. E era assim, fervidíssima no mundo LGBT. Chorou no colo de outro boy? Porque eu quero saber, foi pelo Muito boy, boy. mas aí o boy não tava ali, aí como é que Não, ele decepcionou? tava vivendo o momento dele, mas é que ele tava num momento de vida muito turbulento de sexo, drogas e rock and roll. Tá, e você já foi pra uma outra pegada, né? Ele já Não, eu tava ali. também tava, a louca. Eu também queria isso. Mas aí você foi mais centrada ali, mas Fui. é isso que eu queria entender. Você foi também por causa do boy. Chegou lá, você viu que já era uma outra coisa. Você ficou muito decepcionada? Tipo. Eu fiquei arrasada e escrevi Arrasada. meu primeiro EP. Então foi por conta disso que. Então te ajudou. Não, me ajudou muito, foi muito bom. Eu fiquei muito inspirada por essa dor, assim. E eu sou muito inspirada por Pé na Bunda, né? Eu adoro, tipo, quando eu tô Poder sofrendo, fazer que eu escrevo umas meus melhores canções. discos, inclusive. Eu ali quero- Já vamos falar desse novo disco. A gente vai falar daqui a pouquinho. Aí você volta pra Nova York, então decidiu voltar. Não vou ficar mais um ano aqui, vou ter que voltar pra minha casa, é isso? Por quê? Chegou um momento que me deu, assim, eu comecei a sentir que… Primeiro que eu gostava da cidade, mas eu não me adaptei muito à ideia, à mentalidade do money, tudo era dinheiro, era sobre dinheiro. E eu via que era um lugar que era muito opressivo pra mim, assim, né? Eu me sentia assim, não era meu elemento, não era o que eu queria, assim, não era exatamente o que eu vi e tava buscando, sabe? Sim. Eu achava que tinha coisas muito legais, mas também aquilo já tava enjoada Já era aquilo, daquele. já tinha dado Já ali. tinha dado o que tinha que dar, fervi, conheci gente que, aliás, fiz amigos que são amigos até hoje, assim, Que que a legal. gente se encontra quando eu vou pra lá. E isso tudo você viveu já em um processo de transição, num Não. processo de descobrir-se? Onde você estava nessa Eu tinha maneira? 18 para 19 anos, eu ainda tava, assim, né, gay. Queer, né? Queer, sempre, eu nunca me senti um homem gay. Aham. Assim, eu acho que eu nunca me vi nesse lugar de homem gay. Uhum. Tanto é que eu nunca consegui muito ir em festas, assim, tipo, eu não me sentia bem em festas que eram festas para o público de homens gays. Aham. Né, eu sempre me senti muito melhor entre as sapatonas, assim, eu sempre fui, tipo, falava que eu era assim, Mowgli e a menina loba, que era Porque- criada no meio das lésbicas, porque eu só tinha amiga sapatão e, assim, algumas bichas muito afeminadas e, tipo, esse era o meu mundo, era mais assim, eu queria ser uma club kid, eu gostava daquele filme Party Monster. Sim. Uma Pra coisa mim mais era uma coisa meio underground, underground, né? era uma Que coisa legal. assim. Que era onde você se achava que se encaixava melhor, né? É. Do que naquele mundo padrão, gay, do homem, não sei o quê. Não, né? nunca que não me era vi. nem a aparência e nem a convivência. Porque você. fazia. Que a mulher tem isso, né? Tipo, ela quer estar no meio entre elas, e não sei o quê. É. E era na sua cabeça, você queria Querendo viver ou aquilo, não, viver era aquele aquilo, processo. sabe? E aí É você muito louco. retorna pro Brasil e. Discografia. Aí eu retorno pro Brasil e aí eu volto a compor e pego tudo aquilo que eu tava trabalhando em Nova York, boto aquilo em matéria, e aí eu encontro um grande parceiro meu, que é o Sérgio Guidu, que eu conheci através da Eve Rothausen, que era minha grande amiga, eles casaram.
E Ever isso. Holthausen. Ela só os amigos da Não, amigo da faculdade. A Ever era minha colega de faculdade, que é uma puta fotógrafa. E a gente era super amiga na faculdade. E aí o Sérgio, era marido dela na época, era produtor musical. E era isso, eu não conhecia as pessoas. Eu era uma pessoa que eu tava ali, eu era mais no meio do teatro do que da música. Eu conhecia a galera das bandas do Rio Grande do Sul também. Mas estava inserida no mundo artístico. Mas eu não sabia o que fazer, como é que eu gravo um disco, o que eu faço, não é onde é que eu assim, começo. Ou você tem família, ou você tem alguma... Não é do Então você nada, acha que ele assim. foi primordial ali pra Não tinha poder... internet. Ele foi o desse produtor jeito. do disco, então assim, eu conheci o Sérgio, a gente entrou ali, conversou, né, sobre as coisas, eu tinha o dinheiro que eu tinha guardado, e a gente resolveu, com o dinheiro que eu tinha, eu não conseguia gravar um disco de 10 músicas, eu tinha muito mais músicas pra gravar, eu tinha várias, eu tinha composto muita coisa. Naquela época, você compôs, já lançou todas ou ainda tem alguma guardada? Não, tenho muita coisa no baú. Que legal. Eu não sou de mostrar tudo, até porque nem tudo é bom. Tá, pra época. Não, E pro momento da vida dela que ela entende como bom, pra né? época. Não, eu acho que tem coisa que não precisa mesmo sair. Tá. Eu acho que tem músicas que a gente escreve que são exercícios Sim. de trabalho, que nem tu faz um rascunho. Às vezes o rascunho é só um rascunho pra alguma coisa que tu vai fazer depois. Depois, é isso que eu falei. Né, eu Pra acho somar que- ideia, é. pra somar letra, composição, e treinando, né, naquele processo. Cata, a gente tá falando um pouco do seu passado, a gente vai falar um pouco do seu futuro agora. A gente tem aqui uma gestora quântica, que é a Step, que ela fez umas previsões do seu futuro. Mentira! É a nossa Márcia sensitiva de 18 anos, Tá Ai, é querida. preparada? sério? Aham. Eu quero saber. Ela é Pega maravilhosa. aqui o telefone, olha, O telefone pra pra você poder escutar, ouvir. que é o fone, é o telefone. Vamos lá. Gente, E aí, peraí. Steph, boa noite, meu amor. Como é que a senhora tá? Olá, Everton. Olá, Henrique. Olá a todos do Pod é Pop. Oi, Cato. O seu jogo, ele veio um jogo muito sensível. Eu te acolho nesse momento. É que mostrou pra mim que é uma batalha interna, né? Entre aquilo que você faz, aquilo que você esconde e aquilo que você sente, Cato. E isso acaba gerando muita ansiedade no seu cotidiano. Isso acaba gerando, né, muita ansiedade pra você. Mas peço para que você tenha um pouquinho de fé, um pouquinho de paciência, que tudo isso vai se equilibrar. É uma transformação importantíssima. Então, se você sentir uma vontade, assim, um impulso de querer agir, de querer fazer nos últimos dias, não se preocupe. É a espiritualidade te dando aquele impulso que precisa. Um super beijo. Fofa! Babado! Adorei! É muito ansiosa, Nossa. então vem aí alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu administro a minha ansiedade já faz um bom tempo. Eu sou uma pessoa ansiosíssima. Sério? Claro, né, gente? Porque a minha vida é uma grande loucura, assim. É uma ansiedade que, assim, vem também de um acúmulo de trabalho e de muitas realizações. Porque eu acho que, assim, quando a gente consegue o que a gente quer, também tem uma certa coisa que... Isso vem também com uma responsabilidade, isso vem também com um abandono de um monte de outras coisas. Porque Deixar assim, de a fazer minha algo, vida, há 2 anos atrás, era uma. A minha vida hoje é outra. É claro que eu trabalhei a minha vida inteira para chegar onde eu tô agora. E especialmente vindo de um ano em que eu tinha um desafio muito grande, que era sair de um disco que eu gravei em homenagem a Gal Costa, que fez um puta sucesso, e lançar o meu disco com as minhas músicas autorais, e que era um trabalho extremamente fora da curva, assim. Porque não é um trabalho que eu fiz mercadológico, ele é muito íntimo, é um trabalho absolutamente pessoal. Quase E- uma realização, né? Vamos dizer assim. foi um parto, assim, foi um grande desafio mesmo. Então, assim, claro que, fora que no meio disso eu tô convivendo, tipo, com todo o meu processo interior de lidar com a minha transição de gênero, lidar com a questão da minha documentação, lidar com a questão da minha família, lidar com a questão da minha autoimagem e de como é que eu me relaciono com o meu corpo, e como é que eu me relaciono com isso, como é que eu me relaciono com o outro, como é que é sair de casa 1 da tarde, passar um batom e comer um negócio. Tudo isso é muito louco, né? Tipo, por mais que eu já tenha 5 anos, eu comecei a minha transição em 2020, na pandemia. Foi recente. É recente. É que você já não se via desde Criança, sempre como... ali. Você falou, você era queer, né? Então, assim, eu acho que essa transição foi mais uma documentação, ou teve mais questão hormonal mesmo? Não, Como você caminha com essa não transição? foi muito uma questão hormonal. Foi pra mim uma questão de tipo de entender que Onde eu vou me posicionar? É mais ou menos assim. entender qual que é a minha verdadeira natureza, assim, onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto eu, Aham. né? E quais são os códigos que isso vem com isso, assim, né?
Mas você viu que ela já falou aí que é pra você ter calma. E se tiver alguma coisa, já dá um impulso que aí o babado vai acontecer, entendeu? Não, eu tô calma, adorei a leitura dela, Obrigado, porque Steph, tá bem maravilhosa. fofa. Tá Também dentro ali, onde eu dentro. estou, né? É Do pra onde que tá eu caminho. acontecendo. Eu acho que é uma coisa de acolhimento, entender, fazer terapia, se olhar, se acolher. Eu acho que isso é muito bonito, importante. Então você começa esse processo todo artístico, né? De lançar o seu primeiro disco, o seu primeiro EP, autoral naquele momento, né? Você fez algo pra você, que foi o... Saga. Isso. E aí, você, dali, 2009 que você começou, então? Foi 2009. Você começa essa carreira musical. Como porque o artista, ele vive de público, né? E como foi você trabalhar isso para gerar público? Ou como que foi essa construção depois? Então, quando eu comecei, foi em 2009, a gente lançou esse EP, que eram minhas músicas, e eu, na época, não tinha streaming, né? Não era uma coisa que tu lançava não assim. tinha nada. Não tinha nada. E eu tava em Tinha o Porto Faustão. Alegre. Exato. Eu tava em Porto Alegre. Na minha cabeça, o que eu queria fazer era lançar isso na internet. Tá. Então eu fiz um site, meu amigo Jefferson Gintzel me ajudou, aliás, um beijo Jefferson, se ele estiver ouvindo, que me ajudou muito no início da minha carreira. Ele, a Kika Lisboa também, minha falecida amiga também, que não tá mais aqui, o Sérgio Guidu e Eve Holthausen, foram pessoas muito importantes pra mim nesse momento. Esse pontapé te ajudar, né? Eu fiz um site e comecei e mandava. Naquela época tinha aquele monte lembra que tinha uns blogs de música brasileira que tu baixava os discos? Não, que todo dia saíam os lançamentos, aí tinha disco de pessoas novas. Então era um ambiente muito interessante de tu descobrir artistas novos, né? Tinha o blog do Mauro Ferreira que falava dos lançamentos, tinha os blogs de download, era muito bom. É que as bichas hoje nem conhecem o que é blog, né? Elas Não sabe nem que é baixar uma música. Sabe nem que é querida. baixar, elas só pegam aqui no telefone e tá bem No rápido, Spotify. né? Muito, era outro Começou a jeito. se Não lançar, tinha então, nem... por esses blogs. Eu comecei a mandar isso, mandar pros blogs, fiz um site, botei o disco pra download gratuito, que era uma coisa inovadora na época, ninguém fazia isso. E aí o meu trabalho começou a se espalhar no MSN, as pessoas iam mandando no MSN, mandando no Orkut na época, não tinha nem nada dessas Na coisas. comunidade que as pessoas se amavam, né? Eu amo a Cato, entendeu? Tinha isso. Quem não tinha gostava, isso. botava. Eu não odeio a Cato, mas era outra comunidade, entendeu? Ninguém ficava se nem metendo numa sabe. comunidade da outra. E aí, por causa disso, meu trabalho acabou saindo da minha região geográfica e chegou em São Paulo. Aí, tipo, acabou chegando nos ouvidos do Marcos Preto, Olha. queridíssimo Marcos Preto, que na época trabalhava na Folha de São Paulo como crítico e também fazia curadoria do projeto Prata Casa do Sesc Pompeia. Pra quem não sabe, o projeto Prata Casa era um projeto que revelava artistas novos, é muito legal, acho que existe até hoje esse projeto. Que legal. E chegou nele, ele veio, me chamou pra fazer o projeto. Eu tava lá batalhando no Sul mesmo, já tinha feito temporada de show, tava assim, como a minha vida meio que não mudou. Eu continuo fazendo isso, né? Eu era aquela que fazia os posters, saía na cidade colando pôster, divulgava o meu Mas show trabalho. era onde? Show era no barzinho? Não, a gente fazia temporada em teatro, fez temporada no legal. Ocidente. Eu preferia fazer o meu trabalho, eu pagava, eu investia pra fazer, sei lá, pegava a bilheteria inteira e investia em fazer um negócio mais bem acabado. Porque eu sabia que era importante ter essa comunicação do meu trabalho, de ter um acabamento legal, assim. Esse material, Fazia alguns o bares. artista, né? A construção do artista, né? Era um show autoral, eu cantava as músicas do meu disco, eu sempre fui bem teimosa em relação a isso, acho que valeu a pena. Que legal. E aí, cheguei em São Paulo, 2010, a convite do Marcos Preto pra fazer esse trabalho. Como é que foi isso? Foi uma coisa meio... Tipo assim, muito legal, muito né? louca, Pra você. porque me chamaram, eu vim. Com o cachê que o Sesc me pagava, que era um cachezinho muito pequeno, eu consegui contratar uns músicos pra fazer o trabalho aqui. Também tem isso, né? Sim. Teu trabalho não é playback, né? Teu Não. trabalho tem que ter essa Tem que coisa ter banda, é caro. É aquela coisa harmônica, né? Aquela coisa Caro. Tem que ter. É babado. Eu não sabia o que era um produtor de estrada, eu não sabia que tinha que ter técnico eu não sabia nada. Eu não sabia nada, eu vim aqui com maior cara de pau e curiosidade, deu certo, né? Quando eu cheguei ali, fiz o meu primeiro show no Sesc Pompeia, foi um sucesso absoluto. Que legal. E aí tudo começou a partir disso, assim. Mas como que foi pra você chegar aqui em São Paulo? Você ficou com algum medo, algum receio de, tipo assim... Não, eu tinha uma amiga que é a Ana Baravelli, aliás, um beijo Ana Baravelli, que me acolheu na casa dela, tipo, uma amiga muito querida. E que morava ali na frente da Praça Rotary, na Santa Cecília, e eu fiquei ali na casa dela, ela foi super gentil, generosa, me acolheu ali, e foi como eu comecei, assim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21.
21 anos. 21 ou 22, eu acho que 21. Um baby, né? Tipo, é muito baby pra todas as coisas que você vai fazer, isso é muito recente. E como era a aceitação do público naquele momento da sua imagem, da sua postura? Que a gente sabe que o Brasil, assim, uma coisa é ver lá o Ney, mas sabe que também ele sofreu, né? Vamos dizer assim, cada artista queer sofre muito preconceito e muita crítica. Como que era pra você? Porque jovem, escutar uma crítica é uma dor no coração. É diferente da gente hoje falar assim, né? É verdade. Mas naquele Ainda momento mais eu acho que, tipo assim, antes da era pandemia, né? eu não sei, eu Que era levo pro outro coração, tem que tratar na terapia. Como era pra você? Naquela época, eu tinha um visual que eu era muito tomboy, assim. Eu usava o cabelo meio comprido, meio na cara. Eu era meio Strokes, assim. Aham. E era o jeito que eu me vestia. Eu usava, sei lá, as camisetas preta, calça preta, usava tênis. Eu não era uma pessoa muito glam. Entendi. Entende? Eu era uma pessoa mais dark do que glam. Eu acho que, inclusive, isso foi o que fez... Rock and roll, assim. Eu era mais rock and roll, Uma assim. gótica ali. Eu me sentia mais Cássia, assim, sabe? Eu tinha uma coisa assim, até hoje eu sou meio assim, na real. Porque eu tenho, assim, pra eu ficar, tipo, de princess, eu só no palco e olha lá. Diva Beyoncé, né? Aquela Diva, coisa. não sei fazer esse papel, porque eu acho que existe muitas maneiras da gente ser trans, né? Mas no começo, as pessoas, na verdade... Foi um grande boom, assim. Eu senti que quando eu fiz o meu primeiro show aqui em São Paulo, tinha muita gente. O meu nome começou a correr muito na cidade. As pessoas ficaram meio chocadas, não só por causa da minha voz, mas por causa do meu repertório. Porque naquela época, as pessoas da minha geração faziam músicas muito fofas. E tinha uma crítica sobre isso. As pessoas falavam, ai, é uma geração muito fofa. Ou então era muito. Uma geração que só queria saber de mexer a bunda e não sei o quê. Letras Não, que, mas naquela época nem era tanto Era a bolha isso. dela, Nem era né? tanto, porque naquela época não tinha ainda a ideia do pop. Era uma coisa que ainda era muito MPB. Era uma coisa que era, sei lá, as artistas que eram mais hitadas no Brasil na época. Era Maria Gadu, Maria Rita, era Vanessa da Mata. Era uma época das divas da MPB. Sim. A MPB era pop naquele momento. Era maravilhoso. Sim, Sandy Júnior. Sei lá, eu nem lembro que, assim, sei lá, tocava... Tinha o emo, tinha o rock, tinha o que tocava na MTV, tinha as divas pop, tinha essa coisa que Essa rolava. época de Maria Gadu e Vanessa da Mata foi babado. Foi, era legal. incrível, Tinha, sei lá, incrível. Mariana Aidar no auge, Tulipa Ruiz surgindo, Então já Thiago era- Petit, sei lá... Já era uma época Thier. que tinha uma cena aqui acontecendo com artistas. Você vindo pra cá, fazendo esse show, bombando, como é que foi pra você? Você sentiu dificuldade após isso? Tipo, a galera abriu mesmo as portas pra Abriu você? muito as portas. Que Foi uma isso. estreia, uma coisa tipo, toda Muito a relação legal. que eu tive na vida foi uma coisa meio Cinderella Story, assim, porque o que aconteceu foi que como o meu disco tava rolando, né, tipo, na internet, tava aí. Uhum. E um belo dia eu recebo uma ligação da Globo me pedir. Eu achei que era trote. Como é que foi isso? Foi uma coisa muito louca, eu não sei o que aconteceu. Você tava em casa, do Imagina. nada, a Eu Globo... tava, sei lá, no carro, eu lembro que ligou um cara que era Eduardo, acho o nome dele, eu não lembro, desculpa, meu amor, o cara que mudou a minha vida pra sempre. Porque assim, ó, tava estreando aquela novela Cordel Encantado. Tá. E essa novela, ela era um marco na história da Globo, porque foi uma novela que tinha assim, ela era toda o luxo do luxo do luxo do glam do luxo, porque era um puto elenco, era um cenário inacreditável, era uma direção maravilhosa, era um negócio lúdico, cheio de era um negócio especiais, né? era Era sofisticado. uma tecnologia de gravação diferente, né? Sim, e era a primeira vez que eles estavam usando músicas de artistas novos, assim, é a primeira vez que a gente viu os artistas da nossa geração participando das trilhas. Eu não lembro se tinha alguma música da Tulipa. Tinha uma música da Karina Burr, que era maravilhosa, assim, tava bombando na época no primeiro disco dela. Tinha uma música minha, tinha uma música de alguns artistas novos. Sim, mas aí ele te ligou. Me E ligou aí? porque é o seguinte, tinha um casal icônico, que era o Domingos Montanher, divo, né, infelizmente se foi, com a Débora Bloch, que era vilã. E eles precisavam de uma música que fosse um tango. E eu tinha lançado Saga, que era a minha primeira música, que era um tango. Então foi uma coisa que foi assim... A união, assim, era a produção certa, no momento certo, com a música certa. Foi, tipo, a coisa que acontece mesmo... Não é por magia, mas por sincronicidade. Eu acho que existe... Eu acredito que existe uma cola que une as peças do que é pra Conexão, ser. né? Eu lembro quando tem uma coisa muito bonita que o Caetano escreveu sobre a Maria Bethânia, no primeiro disco dela. Eu acho que foi o Caetano, se não me engano, posso estar errada. Mas acredito que tenha sido o Caetano. Que ele fala da força que as coisas têm quando elas têm de acontecer. Sim.
Que ele Parece que sentiu foi, isso da foi Bethânia. desenhado, né? Pra Foi que aquilo tudo desenhado. se- Foi tudo no momento certo. cronologicamente correto pra que aconteça tudo Porque eu aquilo. podia ter vindo pra São Paulo em vez de ir pra Nova York. Eu já Sim. podia ter vindo pra cá, mas não ia ter acontecido ia isso. ser Porque eu não axé. ia ter escrito essa música. Não, Que depende legal. da sua vivência, a sua postura, a sua força de acreditar, né? De entender tudo aquilo, como pode ser diferente. Eu acredito muito nisso. Isso, tipo assim, mas daí você vem pra cá, faz sucesso em palcos, consegue essa experiência de tocar numa novela, mas como que é o mundo, assim, naquele período televisivo, pra aceitar, tipo assim, pra você chegar a cantar na frente de uma televisão? Eu tive- Chega a ter convites naquele Eu momento? tive uma, assim, eu tive também a grande sorte de trabalhar com uma pessoa muito legal, que era o Rossato. A gente não trabalha mais junto, mas a gente trabalhou durante 7 anos juntos. Foi o meu primeiro empresário. O Rossato era uma pessoa muito, muito, muito foda, assim, da época. Ele foi ver o meu primeiro show, ele também era gaúcho, a gente tinha amigos em comum e a gente começou a trabalhar junto. E as coisas foram acontecendo meio que em confluência. E o Rossato já conhecia muita gente, que ele trabalhava com a Malu e com o Camelo na época. Mas assim, a gente teve uma grande abertura de portas, as pessoas realmente receberam o meu trabalho com muita generosidade. Eu lembro, assim, o Serginho Groisman, que foi o primeiro programa que eu fui na vida, eu não tinha disco lançado. O Rossato mostrou o meu som pro Serginho, o Serginho gostou e me chamou pro programa. Foi assim, Legal, não teve, eu paguei o Serginho pra Tinha ir, que não ir pra teve lá, isso, aham. não. Tanto é que até hoje eu faço altas horas, eu sempre me sinto muito honrada de ir lá, porque Pera, mas como foi é que onde eu foi a primeira comecei. porta? Como é que né? foi esse Altas Horas, primeira vez? Foi um convite? bafo. Menina. Mas na época eu não era tímida. Por incrível que pareça, eu era muito afrontosa. Que legal. Porque eu sabia que eu era boa. E eu Não. sabia que eu estava fazendo uma coisa diferente. Eu era até, Verdadeira. tipo, até um pouco demais, Mas assim. você- Snob, mas assim, você eu sou bom convidava- mesmo. Não, eu não era Irônica, né? snob. Eu não era snob. Eu só não era coitadinha, Acreditava entendeu? no seu trabalho, no Eu seu potencial. acreditava. É E eu isso. sabia que eu fazia aquilo muito bem. Mas o Serginho é babado. O programa dele só vai artistas incríveis, Uma menina. visibilidade Você única. era O Jô também. passado. Vamos falar dessas experiências, então. Foi então depois do teu lançamento ali no Cordel, com a tua trilha sonora, que tiveram esses convites mesmo pra Globo, né? E depois assinei com a Universal Music, e aí em 2011, ele demorou um ano ainda pra eu fazer o meu primeiro disco. Passada. Então teve todo esse processo. É que assinar com gravadora É babado. outro rolê, Mas né? eles foram muito respeitosos comigo. Sério? Porque eu assinei com a Universal, assim, como eu era muito metida besta, eu bancava. Porque, na verdade, eu chegava pra eles assim, eu falei, o que vocês querem? Porque, de fato, eu não era uma artista que podia vender um produto assim. Eu sempre fui uma artista nichada. Sim. Eu sempre fui uma artista nichada. Eu nunca pretendi ser a Anitta. Uhum. Né? Eu nunca pretendi ser uma artista Ou como... se transformar pra, tipo, o que tá acontecendo no mercado agora, vamos moldar ela, porque ela é Não, boa, ela não. canta, mas vamos moldar ela. Nunca permitiu isso, sempre não, teve não essa... tinha sempre muito tua como me identidade. moldar, porque assim, o que eu tinha, na verdade, que era muito um trunfo da minha parte, é que eu sempre fui uma intérprete muito autoral. Então, assim, todas as coisas que eu pegava pra meter a mão, eu sempre botei muito a minha personalidade. Então, acontecia que, sei lá, eu A sua podia... identidade isso era muito forte, assim, né? sempre foi muito forte. Então, assim, as pessoas sugeriam, assim, grava essa música. Eu aceitava as que eu queria gravar, ou as que eu gostava e tal, mas eu sempre botei a mão em tudo. Mesmo quando eu ainda não tinha a experiência que eu tenho hoje de produtora musical, eu sempre meti o bedelho, eu era insuportável. Porque naquela época, os produtores, o pessoal da indústria naquele momento, não tinha tanto... o hábito de conviver com artistas como eu, que eu era do underground. Sim. Eu era uma artista que vinha, sei lá, dos lugares mais underground E mesmo. com pesquisa, e referência, e tudo aquilo, né? E eu sabia o que eu queria, mas assim, também eu não sabia como fazer, porque eu não tinha experiência. Né? Mas você tinha experiência artística e musical, você não tinha experiência administrativa, naquela Técnica. coisa Não, assim, não. A questão de disco, por exemplo, os meus primeiros discos, eu gosto. Mas não era o disco que eu queria, eu não queria que soasse desse jeito. Só que eu não sabia. Eu cheguei o mais próximo que eu consegui do que eu queria, Aham. mas ainda era muito longe do que eu gostaria, porque eu ainda não tinha conhecimento técnico como produtora, como criadora, para poder colocar a mão naquilo e de fato pegar e deixar aquilo com o jeito que eu quero, como eu faço hoje. Modelar tudo aquilo. Modelar aquilo, porque é uma questão de tempo. Nenhuma saber, banda, nenhum artista consegue isso no seu primeiro tom, disco. não sei o quê, É né? impossível. Você vai adquirindo experiências, né? Você vai conhecendo pessoas e você vai fazendo mesmo do teu jeito. O artista, que nem todo mundo que a gente entrevista aqui no começo, né? Sempre no começo
começo e outro vai melhorando, né? Que aí que vai. Vai aprendendo, né? E aí me diz, então você lança esse primeiro disco, que foi o disco já da trilha sonora da novela. Não. Não. O disco que teve a música, a música tava na internet da novela e depois ela foi relançada no disco. Relançada de novo. E aí foi uma maravilha, esse disco vendeu pra caralho, foi ótimo, me apresentou pro público, tipo... viajei o Brasil inteiro, fui pra Portugal também pela primeira vez. Chique. Tipo, foi lindo, foi um trabalho lindo com a Universal. O Pix começou a entrar. Entrava, mas não entrava tanto assim. Não chegava Não aí. chegava Mesmo porque... estando ali com a Universal. Não, porque não era, o meu trabalho não era um trabalho que lucrava tanto. Não é que também eu fiquei... tinha parte também que você... quando não é autoral, né? Que você faz, interpretando alguma música, você não ganha tanto também. Exato, mas a maior parte, tipo, 80% do disco era autoral. Era autoral. Ah, tá. Então deu pra entrar, mas assim, mesmo assim, a questão toda é que o trabalho de um artista é de muito investimento. Sim. É bom você falar isso, É né? muito Porque as pessoas, às investimento. vezes, Então, acham assim, que se tornar até hoje, por exemplo, a minha vida é a minha vida pessoal, eu vivo uma vida muito pacata, tranquila, pequena. Quanto mais econômica eu for comigo, mais eu posso investir no meu trabalho. Porque, de fato, é assim que funciona. É que ser artista no Brasil é babado. A galera vê só os E não só no Brasil, em qualquer lugar. O Brasil nem é o pior lugar do mundo para ser artista, na real. A gente conhece lugares assim que parece a gente... o Brasil tem um mercado enorme de música, o Brasil tem um público enorme que consome, a gente tem um ambiente que é muito bom para artistas novos e transgressores também. É ruim em vários sentidos, mas é importante a gente não cair nessa, que o Brasil é um dos melhores mercados para se trabalhar com música no mundo. Tudo isso foi antes da pandemia. Uhum. E aí, pandemia, como é que você tava como artista? Como é que foi pra você pandemia? Porque foi uma loucura, né? Quer entender como é que Renascimento. Na verdade, todo esse momento do meu começo de carreira, isso foi 2011 até 2015. 2015 eu saio da gravadora e vou trilhar meu caminho. Aí em 2017 eu lanço o meu trabalho, que acho que foi o divisor de águas, que é o Chama Cato, que eu acho que é ali que começou de fato, começa uma transição de gênero nesse trabalho. Que eu rompo com tudo. 2017. 2017 eu rompo com tudo, saio de empresário, saio de gravadora, saio de tudo e começo a fazer o meu trabalho do jeito que eu queria. O teu corre mesmo por você. Sem pensar em resultados, fazendo tudo absolutamente ligado à arte. Aí a gente faz um show lindo desse trabalho, viaja pra caralho pelo mundo, vou viajar com esse trabalho. Então assim, antes da pandemia eu tava fazendo show em Nova York, fazendo show em Paris não, fazendo show na Europa, fazendo show na Espanha, fazendo show em Buenos Aires, fazendo show em vários lugares legais. Eu fui, mas eu sempre metia a cara, não é que me convidavam pra eu ia e fazia, entendeu? Se eu pegava meu violão, eu ia. Eu nunca esperei as pessoas me chamarem pra fazer. Né? Sim. Até hoje, a gente sempre foi muito de pegar as coisas e fazer acontecer, porque não dá pra esperar, ninguém vai querer te dar a oportunidade. A oportunidade você tem que fazer ela acontecer, porque senão não vai acontecer. Bom você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que é isso, né? Tipo Não. assim, que é fácil pra todo mundo, que você por estar dentro de uma gravadora já tinha todo esse direcionamento, né? Tipo, tinha aquele ali na hora, mas na hora que saiu também foi trilhar ali o que você tava pensando pra sua carreira. Você sentiu muita dificuldade, de, às vezes, quando sair da gravadora, de ter suporte mesmo de gravadora? Qual era o suporte que a gravadora te dava? Quando você saiu, o que você sentiu mais dificuldade? Eu senti que tudo ficou mais fácil depois que eu saí da gravadora. Sério? Pra mim ficou mais fácil, Tá. porque eu achava que aquela engrenagem, e não tô falando mal, porque assim, realmente o pessoal da Universal sempre foi muito legal comigo. Eu acho que eles foram muito bacanas, eu não tenho nem o que falar. Mas é que era uma questão de perspectiva e até mesmo de geracional, assim. Eu tinha uma cabeça que era uma cabeça do século XXI, e a galera ainda tava trabalhando, assim, pensando em venda de CD. Sim. Entendeu? Eu não tava muito Nessa naquilo lá. pegada. Já tava olhando pra onde ia caminhar todo esse processo, né? Da internet, da rede. E tudo era não sei o muito quê. oneroso. Tu ia gravar um disco com a gravadora, era tudo assim, tudo muito dinheiro, porque Sim. tudo tinha que ser. Quando na verdade as pessoas já estavam gravando disco no seu estúdio em casa. No celular, sim, No ó. celular. Então era um mundo que já existia ali em 2015 em diante, que teve uma revolução tecnológica nessa década que foi muito importante. Teve a década de 10 foi uma coisa que rompeu com o que tinha antes. Sim, total. Primeiro essa questão da identidade mesmo, identitária, né? Porque
no começo da minha carreira, por exemplo, não é que eu era uma pessoa enrustida, porque enrustida eu nunca fui. Mas era uma questão que ninguém tocava nesse assunto, não era uma questão, uma pauta, né? Era até visto como ofensivo um jornalista chegar pra ti e falar sobre a tua sexualidade ou teu gênero naquele momento, o que mudou muito rápido, né? Da mesma forma como antes tu não conseguia gravar um disco se tu não tivesse suporte de alguém pra pagar aquele disco, e depois as pessoas começaram a fazer discos lindos no seu quarto. Então, essa perspectiva que eu tinha depois que eu saí da gravadora é de que tudo era muito mais possível. Eu conheci o Felipe Puperi, que foi o produtor desse disco, e a gente gravou um disco assim, ó, com tudo que eu queria. Porque quando eu chegava na gravadora, eu falava, ai, gente, eu quero botar orquestra. Não pode. Não pode. Eles, eu quero gravar a guitarra assim. Não tem. Eu quero fazer coisa, não dá. Então tudo era uma coisa, tá, então o que dá? Uma dificuldade muito grande, né? Eles moldavam, eles modelavam do jeito que eles queriam também, tudo aquilo, né? Na hora, né? Eles davam, na verdade não é que eles modelavam, eu sinto que eles me davam assim, ó, eles me davam o básico. O que não dava e o que dava. E dentro do que eu podia, eu fazia o meu melhor. Tá. Né? Tipo, existia um padrão que eu não podia romper. Mas, tipo, dentro daquele padrão, eu, de certa forma, eu fazia contorcionismo pra conseguir fazer o meu melhor dentro do que era o padrão. Encaixado o que você queria. E ao mesmo tempo, naquele momento, eu não tinha financeiramente condição de bancar o meu trabalho. Não existiria o meu primeiro disco se não tivesse a Universal pagando, porque eu não tinha dinheiro pra pagar um disco. Não existia essa possibilidade. Eu não tinha de onde tirar dinheiro pra gravar um disco. Mas então, a gente faz o pacto com o diabo, né? Mas então seria pior, entendeu? Mas aí, nesse momento de 2017, eu já tava com uma carreira muito mais estruturada, eu já tinha um nome, eu já tinha dinheiro, eu já tinha uma vida, e eu comecei eu consegui bancar esse disco. E conhecimento, né? E conhecimento técnico. Que é o melhor, conhecimento técnico e de amizades, né? Que a gente começa a fazer aquele e-mail. E assim, para um artista, que nem você viveu essa transição, né, de gênero, já sendo conhecida e tudo mais. Como foi para você assumir ao seu público? Como foi a aceitação desse público nesse processo com você? Então, isso já veio começando nesse disco de 2017, aos poucos, as coisas já estava à vista do público como uma figura absolutamente andrógena e queer, já absolutamente não binária, como eu ainda me considero uma pessoa não binária. Mas quando começou a pandemia foi que eu, de fato, tive uma revelação muito profunda, porque assim, no começo, essa identidade mais exuberante, ela vinha no palco. Então eu me permitia qualquer exploração de gênero, moda e tudo, e comportamento no palco, na minha vida artística, como se aquela persona fosse, que carregasse aquela imagem de persona. Quando veio a pandemia, eu comecei um projeto que era Love Cato Live, que eu não tinha o que fazer, né? Por toda a pandemia. Eu fiquei fodida, como todo mundo. Não tinha de onde tirar dinheiro, não tive como trabalhar. Eu estava vivendo um sonho, sabe? Tipo, eu tava viajando pra fazer show em Nova York. E de repente, tudo aquilo que eu mais queria, que era, tipo, poder conhecer o mundo com o meu trabalho, eu tava presa em casa durante 2 anos. Eu fiquei 2 anos. Né? Vai sair daquilo. Foi babado. Foi horrível, foi um trauma enorme. Só que nesse processo que eu fazia as lives, que eu abria o meu celular, botava o computador e cantava no karaokê, porque eu não tinha o que fazer. Sim. E as pessoas até hoje me agradecem muito, assim, obrigada por salvar as semanas que a gente ficava no karaokê cantando com a gente, não sei o quê. E eu vou olhar na câmera da verdade, eu agradeço a vocês, porque se por um lado eu entendo que o meu trabalho naquele momento ajudou muitas pessoas a curar a ansiedade, a ter um pouco mais de... né? A sair da depressão e ter uma âncora ali pra poder se agarrar. Uma âncora não, né? Âncora afunda a gente. Um bote, sei lá, pra poder se, né? Pra poder se agarrar. Da mesma forma, eu tinha aquelas lives semanais como um ponto de sanidade mental, porque aquilo fazia com que eu tivesse um compromisso com as pessoas e comigo. Sim. E quando eu fui pela primeira vez no espelho, eu tava na casa do meu ex-namorado, fiz um olho de gatinho com a minha roupa, passei um batom e me olhei na minha casa, eu olhei para aquela figura e falei, essa sou eu. É isso. Não era o palco, não era o glamour, não era nada. Eu tava na minha casa e eu fiz simplesmente uma maquiagem que era a maquiagem que eu teria feito aos 16 anos pra ir numa festa. Tá. Eu acho que esse encontro também aconteceu na pandemia entre a adolescente que eu queria ter sido e a pessoa que eu tava me tornando ali. Era como se aquilo fizesse todo sentido, porque... Eu olhava, eu queria me vestir daquele jeito quando eu era mais jovem. Muito legal, né? E eu não pude,
né? Eu ainda era uma adolescente que eu tava lá no começo da minha carreira de preto, com o cabelo na cara, com uma coisa mais assim, tipo, sem muita Gótica. autoestima, mais gótica, mas não tinha essa beleza, essa exuberância que eu queria trazer, não era pro meu palco, eu queria trazer isso pra ir num bar. Pra sua vida, Pra tipo minha assim, é o vida. meu dia a dia. Essa Te sou ajudou eu, né? nisso, então, a pandemia, A né? maquiagem, então, Foi. te auxilia no se encontrar com a pessoa que você queria. Com a minha beleza. Com a sua beleza. Então a maquiagem vem nesse sentido. Mas hoje você não precisa da maquiagem, não precisa de nada. Você já se vê a pessoa que você é. Sim, é todo um trabalho de construção, desconstrução. Depois também a gente vai fazendo o nosso processo. Eu adoro maquiagem, hoje eu uso pouquíssima, né? Eu gosto de boca vermelha. Se eu não tô com uma bocona, parece que eu tô pelado. Eu não consigo sair de casa pra, sei lá, pra um compromisso ou pra uma festa, um negócio, sem batom, gente. Minha avó não era dá. assim, minha avó ela Não dá. acordava, 7 horas da manhã, ela passava o batom dela. Não ia fazer nada. Não dá. Acorda com o batom vermelho na boca dela, minha avó. Em casa eu gosto de ficar sem maquiagem, deixo a pele respirar, eu cuido bastante disso, mas assim, quando eu tenho um negócio que eu quero me sentir bonita, amor, precisa de um batom. Não Sem tem batom, jeito. com batom, a beleza tá aí, meu bem. Não tem essa. E o sucesso também, gata. Quantos Raízes. nomes de feats, né? E nomes de feat, Vamos ver é. os feats que ela já fez. Feats. Quantos feats É. você já fez com divos pops nossos Só aqui, fala assim, aí os cantores, vai. Ai, gente, eu nem fiz tantos feats assim. Não, Sei. gata, mas o feat que você já fez, como não fez tanto feat? Daqui fez tem o um- álbum. tem um monte de- é. Vamos lá. Não, Tem eu Você fez Maria Bethânia? não, eu não fiz feat com a Betânia, eu Você fez cantei o- no palco. Ah, eu não fez- não foi sou feat? fonográfica. Não, eu sou do palco. É que eu já cantei com toda a MPB. Então! Mas e não não é é feat. feat? Ah, não. Ah, não, feat de gravação, não. Não, já vai mas ser feat cantar com a na pessoa é hora. feat. Ah, não, tudo bem. Não, mas assim... Feat, não, se tiver algum dentro de um álbum. Não, então não vamos... É, vamos só cantando do álbum? eu acho que é, não? Não, o feat é quando você faz uma parceria com a pessoa e Já canta cantei lá. com todo mundo, eu acho, Então gente. vamos lá. Ana Carolina, Aí. Zélia Vamos Duncan, Marina Lima, Paulinho Mosca, Maria Gadu. Tem todo mundo, É Tulipa que se Ruiz. você lembrar todas essas músicas que Getúlio você tá Abelha, Johnny Hooker, tudo tem um vídeo. Se Lineker. tem o vídeo, tem feat. não, mas é que o feat, ele é como se Entendeu? fosse um Cato, projeto das FT, duas, entendeu? né? O projeto das duas É. dentro de um, Feat de é um quando você álbum. faz qualquer coisa que você Vou faz Cantei com junto. todo mundo, gente. Todo mundo. Dá um Google. A louca. Então, isso que eu tô falando. Se você olha lá... Primeiro artista. Neymar. Entendeu? Tipo assim, Quem e como é mais? que é chegar, tipo, no palco com uma Gente, pessoa... passava. que eram suas divas também, de alguma forma, né? Depois que eu fui ficando mais macaca véia, é legal porque essas pessoas se transformam em amigos e colegas. De trabalho ali. Mas como é que foi pra É só você, isso. né? Porque aquelas pessoas, elas eram... No seguindo começo eu referência. fico muito nervosa. No começo eu ficava muito nervosa. Hoje eu fico mais à vontade. Depende muito da intimidade que eu tenho. Por exemplo, esses dias eu fui cantar com a Fresno. Tá. Eu fiquei muito nervosa. Fiquei Porque muito sempre nervosa. foi um artista ali... Eu adoro a Fresno, né? Tipo, gravei com eles uma música agora no último disco deles. E fui cantar pela primeira vez, eu fiquei toda embananada, errei a letra. Eu fiquei nervosa. Primeiro porque assim, o público da Fresno é muito massa, eles são muito queridos e eu tava nervosa, eu nunca tinha cantado a música ao vivo. E o Lucas é muito lindo, aí eu ficava, tipo, desconcertada. Tipo, tudo é muita coisa acontecendo. Olhar pra entendeu? ele me deixava nervosa. Assim, eu fiquei nervosa por causa da música, porque a música me emociona, porque de fato tem uma carga simbólica muito grande de eu cantar ali com o Lucas e com os meninos da Fresno, por ser gaúcha e, tipo, ter uma relação muito profunda com a banda e gostar da banda, assim, de ser da mesma época. Tem uma coisa que passa um filme na minha cabeça, Sim. sabe? Daquela coisa de ser de Porto Alegre, sabe, dos mesmos lugares, então... e ao mesmo tempo o Lucas é um cara que ele ocupa o palco de um jeito tão forte, ele é uma das pessoas, assim, mais imponentes que eu conheço, assim, no palco, com a guitarra, assim, é impressionante a energia que ele tem. Mas só de você ter cantado no palco desses grandes artistas, Querida. isso é muito reconhecimento pro seu trabalho, né? E ela canta, né? É, meu bem. O mais difícil ela faz. que Isso é verdade, amor. Pode falar. Da nossa geração, Pode falar a o que senhora, quiser, menos que eu sou esta feia voz, e que eu canto mal. Maravilhosa. Esta voz é pra poucos, entendeu? Pode me Porque chamar a gente de- vem numa geração que, tipo assim, que não é tão mais visado o tom de voz, aquela afinação, essa coisa... É um aquele- artista aquele mais- tinha, né? Eles regiram, entendeu? Vamos lá! Isso é difícil, né? Porque sai do talento também pra ter o dom. Né, que eu acho assim, porque ter voz é ter dom, né? Mas aí a que pessoa tá. pode ser super talentosa, mas às vezes não tem tanto dom, né? Eu acho que tem coisas que são sobre outras coisas. Eu acho que não é nem só o dom. Tem o dom, mas tem o estudo. Eu acho que cantar é sobre
exercício, cantar é estudar. Cantar precisa ter uma coisa, é um exercício mesmo. Cantar é tipo, é musculação. Preparo, técnica, aula, estudo. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Assim, claro que tem gente que canta muito bem, mas se tu segurar um show 1h30 sem tu desafinar, quer dizer, desafinar, tu sempre vai desafinar. Que é difícil. Sempre vai Não acontecer. existe. Eu acho que o cantar bem não é sobre perfeição. Eu acho que o cantar bem é sobre sentir. Eu acho que a pessoa tem que cantar com a buceta, né? Não é com a garganta. Aquilo ali, né? Tipo, viver ela a vai música, gozando entendeu? cada nota. É isso, eu acho que tem que sentir as coisas. Eu acho que essa questão é que é o mais louco. Agora, também com o tempo, eu fui me tornando cada vez mais preciosista com a coisa da beleza, da artesania do canto. Assim, eu acho que é bonito cantar bem, saber o que tu tá fazendo, respirar certo. Não que eu vou ficar lá parada que nem uma boneca de cera, mas é que... Fazer a Maraia. Se afinar, O meu trabalho- se afinar mais, né? Até o meu trabalho de corpo no palco, que eu sou super, né, tipo, eu sou muito corporal no palco, na verdade é justamente pra poder afinar, pra poder cantar com o corpo inteiro. Eu acho que dá um negócio assim que é um tesão chiquérrimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então teve a pandemia, você começou a fazer essas lives e todo mundo sabe aqui na pandemia que foi horrível, né, pros artistas. Porém, de um outro lado, o público começa a crescer, porque a galera tava tudo em casa e começou a acompanhar mais a internet, né? Você começando a crescer, teve mais visibilidade. Como é que foi pra você receber críticas, né? Porque tem isso, né? Tem pessoas que amam o trabalho e tem pessoas que estão ali só pra poder criticar. Como que você lida com as críticas até hoje? Cara, eu não sou uma pessoa muito... Eu não leio muito sobre o que falam, eu não tô nem aí sobre isso. Eu acho que a internet é um pântano do inferno. Eu acho que existe muita coisa legal, mas eu não sou muito... Eu não tenho muito essa questão. Eu faço o que eu quero. Eu não ligo muito, eu não ligo pra opinião dos outros. Pra mim, o que me importa é ingresso vendido, meu amor. É isso. Não é nem número de plays, não. O meu negócio, eu não baseio o meu trabalho por views nem por plays, porque tem muita ilusão em relação a isso. O que pra mim existe é show ingresso vendido. Eu quero saber se as pessoas estão indo me ver cantar ao vivo. Você é um É artista isso de que me palco. alimenta. Totalmente. Que legal. É isso que me bota dinheiro em casa, é isso que paga as minhas contas, é isso que faz com que eu tenha contato com as pessoas. E na pandemia... agora eu lembrei da pergunta, eu tava falando até da transição, foi Sim. muito interessante, porque justamente foi quando tudo isso começou a acontecer durante a pandemia e nas lives, e o público tem uma relação comigo de muito carinho, eu não recebo hate, eu acho que se eu recebo hate eu nem vejo, assim, eu recebo hate de uma galera muito tosca, sabe, tipo assim, recebe hate de Red Fam, recebo hate de crente, mas assim, eu vou parar minha vida pra ouvir Vou ofensa de responder ainda, crente. né? Caiu na boca dos evangélicos, meu. acabou, gato. Não, caiu assim. Ai, amor, é tipo assim, tu tem Gera que views só. Não, mas assim, eu não me importo. Essa polêmica pra mim é vazia, entendeu? Já aconteceu, sei lá, Marco Feliciano falar alguma coisa, mas assim, é um negócio tão assim, tão bobo. Eu acho que o meu trabalho tá muito além disso, eu não tô nem um pouco preocupada, na verdade. Graças às deusas, assim, eu acho que isso é um problema que eu não tenho. Pelo contrário, as pessoas foram... O meu público foi o público que as pessoas que mais me... Eu já tô bem louca por causa do energético, eu falei que não era pra tomar. O meu público, as pessoas, elas foram muito acolhedoras. Então, todo o meu processo de transição aconteceu muito em público. Quando eu resolvi que o meu pronome era ela, nunca mais ninguém me chamou. Tem umas pessoas desavisadas que escrevem lá no meu Instagram: ai, preferia você antes. Mas eu não preciso nem responder, porque o meu próprio público vai Já lá responde. e cancela, entendeu? Eu falo assim, eu tenho os meus cães, entendeu? Já tem quem me defende Não tenho, aqui, né? não é nem cães, eu tenho as minhas raposas. Poder ali já dar um Porque bote. se eu chamar as minhas raposas... eu faço Acabou. assim, e as raposas vêm, eu não preciso falar nada, amor. Tá tudo certo. Não tá falando público de nada defesa. agora, mas vai falar Eu agora. conto com vocês, raposinhas, raposas felpudas. Não tá falando nada agora, mas agora vai falar nesse quadro aqui. Nossa, que a gente tem um quadro que chama É Pop ou Não É Pop, tá? E se é pop, você tira o chapéu do Raul Gil. E se não é pop, Tá não bom. é pop, acabou. Quero ver isso. pô. Vamos lá, Bala a gente na vai colocar agulha algumas agora. pessoas aqui, ó. Primeira imagem, produção. Irmãs de pau. Eu amo irmãos de pau, né, amor? Pelo amor de Deus. Tem mais- Quem tem seio, sente. Faria alguma música, uma vertente mais
pop, assim, ou funk? Teria… Underground, assim, com um Eu artista. faria muito. Eu tava até falando esses dias, não com as irmãs de pau, que eu ainda quero muito conhecer. Mas acabou, Ela né? acabou. Menina, já A última música foi agora com o Pedro Sampaio. que A foi um gente, na sucesso. verdade, eu sou muito aberta a fazer essas experimentações, eu acho que tem a ver. Esses dias a gente tava falando com a Jupe, que a gente falou, amiga, a gente tem que fazer um dia uma música assim, tipo um absurdo, uma coisa bem… tipo Shakira e Beyoncé. Eu falei, eu adoro brincar com a música, eu não me levo tão a sério, eu acho que seria Legal. divertidíssimo. Tá. Adoraria fazer uma música Rasgava com a irmã a de… calcinha agora. Pra mim, assim, elas vão fazendo lá a rima delas, eu só fico assim… Só entendi. Mas Sabe, um feat meio absurdo, seria ia tudo. ser incrível. Mas acabou, né? Então, mas elas são pop. Muito, elas são as maiores, não tem o que falar. Beijos, irmãs de paus. A Lineker, ela não é só pop, eu acho que a Lineker, ela é sacrossanta, assim. Eu tenho uma admiração, um amor, um respeito e uma grande felicidade de ver tudo que a Lineker é, toda a música que ela produz. Eu conheço a Lineker há muitos anos, assim, desde que ela surgiu, a gente já se conheceu. E ela é uma pessoa que eu gosto demais, que eu amo muito. Ela é uma menina… Pra mim, a Lineker sempre vai ser uma menina, assim. É engraçado porque ela tem tantos anos de carreira, mas ela é tão novinha, ela é uma flor pra mim. E ao mesmo tempo esse poder, essa mulher assim, incrível, essa mulher que orgulha tanto a gente, né? A Lineker é aquela coisa assim, que orgulho que a gente tem de viver no mesmo tempo que Lineker, de poder vê-la no palco, de poder ter uma das maiores pop stars do Brasil ser uma mulher trans preta como ela. Mas não só por isso, é pela música que ela faz, é pela voz que ela tem, por tudo que ela é. Que é que ela um grande representa, sol né? imenso, gigante, incrível. Eu amo Escutar a as Lineker. composições dela é um presente. É pop demais. Maravilhosa. Você é pop. Próximo. Érica Hilton é pop. E aí? Eu amo Érica, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que, como a Lineker, assim, também acho que essas mulheres, essa representatividade é muito emocionante poder ver que mesmo num país tão cruel com a gente consegue, ao mesmo tempo, ter esses faróis, que são faróis da liberdade da nossa sociedade, são pessoas que inspiram e que eu acho que a Érica é uma pessoa que tá aqui para poder… fazer tanto pelo povo brasileiro, né? Ela ultrapassa também essa questão só de lutar pela comunidade LGBT. Ela é uma grande lutadora naturalmente pela comunidade LGBT, mas eu acho muito chique como a Érica consegue transpor tudo isso e hoje, né, tá com essa luta incrível pelo fim da escala 6x1, que é um negócio que só uma mulher com a coragem da Érica poderia bancar. Pra poder E acontecer. crianças que nasceram nos anos 80, né? Eu acho que nem você falou, eu não tinha referências. Hoje é uma sorte essa juventude tá vivendo com E ela é linda. no mesmo tempo que essas Uma pessoas. gostosa né? ainda por cima, maravilhosa. A Érica C é pop. Próximo, vamos ver quem é. Não. O Tami Miranda. E aí? Ai, amore. Tu bota até minha água. Poxa, meu. E a Suécia? Não é assim, eu vou até falar. Eu fico muito, assim, é isso, né? Eu acho que a gente tem que… A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode ser. É porque eu acho que, assim, o Tami é um cara que eu lembro de a gente acompanhar a transição do Tami desde muito tempo, né? E eu acho que foi muito surpreendente o fato dele ter se transformado numa figura de extrema-direita e de ter toda essa coisa, mas independentemente de qualquer coisa, enfim… Não representa, né? Você acha que representa? Eu não acho que não representa, assim… Sei lá, eu não sei nem o que dizer disso, assim, na real. Porque eu acho triste, sabe, na verdade. Só porque… Mas eu acho triste… Por um lado até meio pessoal, porque essa síndrome de Estocolmo, eu lamento, não é porque não representa, que ódio. Não, eu tenho uma tristeza mesmo porque é um lamento pela falta de conhecimento, às vezes. Eu acho que é uma coisa que me dá mais pena do que raiva, ou que não represente. Eu acho que, tipo, é uma pena que eu acho que o Tami seria uma pessoa que poderia fazer tanta diferença, né? Tomou caminho. que Né? Não, é que tomou- acho que ele fez diferença, né? Tipo assim, não pode desmerecer todo o papel anterior. Que, tipo, Claro, ele claro. foi uma força num período que ninguém Claro, tinha coragem claro. que ele teve. Eu né? acho que ele foi Aí uma depois pessoa que perdeu inspirou- um pouco ali o rumo ali na Depois, Mas Perdeu eu um espero pouco, que ele perdeu o volte rumo pra todo. luz. Eu acho que o Tami é pode isso, né? voltar
voltar pra ela luz. quer falar Afinal, isso. ele é filho da Gretchen. Entendeu? Eu acho assim, a gente nunca pode dizer que a pessoa não tem salvação. Eu acho que Sim. também são os tempos, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu espero realmente que o Tami tenha um pouco mais de consciência de que ele não precisa ser pet de pessoas, né? o que acreditar odeiam a nele nossa mude. comunidade, enfim. Triste. Então, hoje ele não é pop ou é pop? Ah, não é pop, infelizmente, Hoje Tami, mas você não assim. é pop, então. Queria que você fosse, porque eu era fã do Tami. Eu gostava dele antes desse surto. Gostava muito dele. Hoje não é, tá? Um beijo. É, triste. Vamos lá, próximo. E travou tudo. Foi querida. só falar E na o extrema pod? direita. E o pod? É pop ou não é pop? É pop? O pod é pop? É pop. É pop. Ah, ela tá aqui, ó. Até cair a ficha, depois o Tami, Não, eu amiga, fico olha, eu tô assim, perdida. ó. Eu tô assim, Tá ó, babado. transtornada. Mas esse Tina GC não Paris funcionando Hilton. tá mais do que babado. Não, não é agora. Gata, olha, a gente já tá falando aqui então desse quadro babadeiro que a gente acabou de vir aqui do quadro É Pop ou Não É Pop. A gente vai agora pra um quadro mais caliente, que é o quadro mais 18 aqui do pod, que chama Eba! Roleta Proibida. Eba! Tá vendo? Vamos girar essa Esse é um roleta. quadro pra quem tem pra quem é membro aqui do Pod é Pop, e a pessoa paga R$3,99 pra ouvir tuas respostas. R$3,99? Só, não vou pagar nem uma coxinha, menina. É só pra ajudar aqui no canal do Salgadinho, YouTube. Ligaram, não ligar? Alguém É. tem alguém ligando? Vamos ligar, tem a ligação. A gente Alô? vai- Aí pode você gira girar a aqui, assim, ó, roleta que a gente vai fazer umas pra perguntas. gente São... ver que número vai cair. Qual artista brasileiro você acha superestimado? Falar o nome e por quê. Já rolou algum convite de collab que você recusou? Quem que você já viu falando mal de você pelas costas? Já teve isso? Gente, tá aí, ela falou falou as respostas polêmicas. Você aí que é membro do canal tá esperando o quê? Pra você se tornar o membro aqui, olha, do Pod é Pop, pra vocês poderem ver as respostas maravilhosas que ela falou aqui. Ela falou mesmo, viu? Vamos continuar a nossa conversa aqui, Vamos. né? Vamos lá, falar de lançamento desses… De Quero disco, entender. muito retrô. Vamos Mostra lá. aí pra gente Tem esse um babado. CD, Brasil. gente, ó. CD. Olha, menina, toda loira, toda E tem capa de bárbara. tem capa, e tem o CD, tem camiseta. Mostra já pra vi ali, ó. gente esse CD. Na verdade, a capa, essa aqui é a parte, quando na edição física a gente fez a uma contracapa. contracapa, uma Que lindo. Deixa eu ver, daqui a pouco a gente dá uma sobrecapa. olhada. Mas a capa é essa aqui, ó. Ai, lindo. A boquinha Suja de batom. é Que é o batom que você… boca de confusão. E é uma imagem mais underground, essa coisa meio tipo Madonna também, né? E tem um encarte de dentro? Tem, Abre, amiga, tem. com Olha foto. que bonitinho. Olha o CDzinho, gente, lindo. filma. É Filma um aí. Ah, CD. é um CD antigo de gravar. Ai, não, que Ai, tudo! que Que, lindo. referência. Não, isso aqui ficou muito massa. Muito legal, uma coisa tipo assim, Incrível. bem tipo cópia clonada, né? Tipo assim, aquela coisa assim, aquele CD que a gente Olha aqui, fazia. gente. Tá, onde a galera pode adquirir? No site da Bolachão Discos, né? bolachãodiscos.com.br. Vamos Nossa! É de vocês, gente. Pode destruir, que pode tudo. rasgar. Não, imagina, olha Não, mas essa ideia ficou muito massa. A gente comprava esses CDs, pra senhora que não conhece, a gente comprava esses CDs pra gente gravar a cópia do CD que era original de alguém, né? Aham. Legal, Isso aqui ficou muito incrível. bom, isso aqui foi muita referência. Muito lindo, gente. Olha o encarte, uma coisa vermelha. É, todo um anos 90 aí. E aqui, então, o que a gente vai encontrar? Tem algumas faixas, então, aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 8 6, faixas. 8 faixas. É o Como disco que Caminho Selvagem. foi esse depois que você fez com essa turnê que você tava fazendo da Gal? Que você É, falou? esse é o disco Conta novo de pra 2025. Conta É pra o meu gente, disco tem novo, que é um disco disco autoral, só de músicas muito babadeiras e intensas, apaixonadas, de pessoas surtadas e roqueiras e dramáticas. É isso, gente. Para quem gosta de Ana Carolina, Lana Del Rey, Xuxa ao contrário. e Belíssima, passada. Olha aqui, essa e o daqui, disco ó. da Ana Maria Braga também é uma ref. Só grandes estrelas, é isso. Lindo, gente. Que barra. Roqueira demais. E tá aqui uma coisa mais boneca na… E tá vindo essa tendência, né? Amei. Do retorno Muito lindo. dos anos 80, anos 90. Como é que né? foi, então? Início de 2000. Essas músicas, então, elas já estavam ali acontecendo. Você já tinha escrito todas, já tinha gravado faz tempo e aí decidiu fazer esse CD. Antes disso, você estava fazendo só essa turnê de Gal. Como é que foi isso, essa ideia? Conta Na pra verdade, depois da pandemia, eu já tava trabalhando nesse disco, Caminhos Selvagens, que foi um trabalho que demorou 7 anos pra sair. E aí, no meio dessa produção do disco, eu fui convidada pra fazer o show Cantando Gal Costa, que era um show. Não era pra ser uma turnê.
Desculpa, não era pra ser nem uma turnê, nem um disco. Era só pra ser uma temporadinha de show. Tá. Só que foi um negócio tão lindo que a gente resolveu registrar. Porque como a gente já tava com o show feito, a gente entrou no estúdio, gravou ao vivo. Que foi um negócio muito rápido e fácil de fazer. E aí virou um escândalo, porque, tipo, o disco estourou. Todo mundo queria. E a gente não imaginava. Então a gente teve que adiar o Caminhos Selvagens 2 anos pra poder se dedicar a fazer o Belezas. E aí, isso foi em 2023. O Caminhos Selvagens era pra ter saído em 2023. Ele acabou saindo só esse ano, porque a gente teve essa bela surpresa, essa bênção, que foi o Belezas São Coisas Acesas por Dentro. Que incrível. E você se apresentou em vários lugares, então. Sim, bicha, fui pra... Vamos lá, conta pra gente. A gente fez o Brasil inteiro. A gente foi pro Japão. É isso que eu quero ver que tá aqui na ficha, ali. menina. Japão. Como é que Japão. foi você no Japão? K-pop. Chegar lá no Japão? K-pop, né? Olha, amor, foi um luxo. Eu não vou mentir. Foi um luxo. Foi um luxo. Diz que o Japão, eles tratam assim, o artista, de forma geral, assim, muito bem. Muito bem. Todo mundo que fala assim, nossa, Muito o Japão bem. é outro rolê. Eles são muito legais. Eu amei o Japão. É engraçado que as pessoas E o falam, público era japonês? Ou era brasileiro que morava era lá? japonês. Que legal. Você tem Babado. bastante gente, então, que te ouve do lado do Japão? É que assim, eu fui num festival, né? Tá. Então assim, quando tu toca no festival, a pessoa vai lá pra ver a programação. Então eles foram ver de curiosidade. Isso que é legal do público do Japão. Eles pesquisam a tua música, eles vão ver um negócio que eles não conhecem. Eu acho que é muito legal ter essa cultura também, de quando a gente fala de... Nessa troca? Mas eu acho que é de formação de público mesmo. Eu acho que é bonito quando a gente tem um público que ele é um público curioso com o que eles não conhecem. Sim. Então eles foram ver e adoraram. Foi muito legal. Não vejo a hora de voltar. Olha. Será que vem aí, gente? Vem Vamos sim. lá, hein? Vê uma geisha assim, cantando uma música. Não, eu fiz o show cantando Gal. Então eu tava lá mais de odalisca do que de geisha. Que bafo. E você voltou... Você foi faz tempo? Que dia que foi? Foi esse ano, foi em abril, Menina, né? já tudo Abril? O telefone tá tocando pra você. Ai, meu Deus, qual- Pega Tô te aí. ligando, não diga Essa alô, aqui. digo pode, é pop. Vamos lá, ver quem é. Alô, Pode é Pop? Eu vou falar a verdade sobre essa pessoa que está sentada aí do lado de vocês hoje. Essa pessoa que está aí, gente, não é legal, não. Não é boa, não. Não é uma pessoa boazinha, ai que gracinha, não. Ela é simplesmente uma coisa extraterrena, de humana, de maravilhosa, de luz, de palavras boas, ecoadas, para deixar os outros melhores. Você, Cato, é uma pessoa que é tão linda por dentro e por fora, que eu quero sempre estar perto de você. Que saudade de comer macarrão com você, de ver você sentadinha do lado da minha cama, na minha casa, e a gente cantarolando juntas. Que saudade, mulher! Você não... Eu não tenho palavras para falar nada. Eu não tenho palavras. Você é incrível. Eu quero estar sempre junto com você. Eu quero estar perto de você. Você é uma mulher que me faz inspirar. Você me inspira. Eu quero estar junto com você. Me leva para você. Eu amo você de uma forma tão grande, tão grande, tão grande. Você nunca vai sair daqui, ó. Eu amo, eu te amo. Eu quero ver você sempre perto de mim. Não me abandona. Eu te amo, mulher. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, eu te amo também. Gente, Chelsea. Ela já veio aqui no nosso podcast, já contou um pouco. Sim, foi a Chelsea que me apresentou vocês. Eu quero mandar um beijo pra ela. Chelsea, eu tô morrendo de saudade de você, meu amor. Eu amo tanto ela. Ela é Tanto. Eu maravilhosa. te amo muito. Você é assim, ó. Já te falei, você pra mim é arte, inspiração, maluquice, intensidade. E que é tão bonito ver uma... Eu acho que a Chelsea... Quando eu conheci ela, eu fiquei tão emocionada porque a gente vê muita gente que é wannabe, que quer ser. Mas quando tu vê uma coisa assim, uma artista que é um furacão, que tem essa personalidade, esse talento, essa sensibilidade que ela tem. E essa amizade também, que ela é uma pessoa extremamente maravilhosa, leal, carinhosa. Te amo com todos os melhores adjetivos pra ela. Pra você, meu amor, te amo demais. Esse daqui é o nosso Guerreira. recado surpresa pra Cato, maravilhosa. Cato, a gente amou ter você aqui no nosso podcast. Já acabou? Muito obrigado por você Ai, ter meu Deus, vindo. Você eu já amei falou- também, gente. Muito obrigado por Muito você ter vindo. mais Tá sucesso, cheio. Daqui, ó. entendeu? Mais palcos da vida pelo mundo que você, olha, é uma Coloca o representante pódio aqui, ó, aí, Camila, pra vai. nós, pra todos. E assim, é um repouso, é um descanso pros nossos ouvidos, entendeu, Ai, amiga mulher? obrigada, É uma gente. letra, é uma composição, é uma coisa que Um você- afinamento, menina.
Milena, que poucas, é babado. meu amor, é Muito pra obrigado. poucas. Sabe o que eu queria que você falasse aqui pra câmera? Pra quem tá começando essa vida de artista, de cantora, o que você falaria pra essas pessoas que não te contaram ali no começo da carreira? Que não me contaram Uma para o início dica, da carreira isso. Primeira coisa muito importante, encontre a sua turma. Eu acho importante para todo artista que encontre a sua comunidade, que faça parte de coisas, que produza com as pessoas. Eu acho importante fazer parte de uma coisa que você tenha o apoio artístico de outras pessoas que te inspirem, que te façam crescer, que você possa mergulhar dentro do seu processo sem nenhum preconceito. Não tenha medo de ser ridícula. Eu acho que ser ridícula é fundamental. Errar é fundamental. Erre. E as pessoas precisam errar. As pessoas precisam se arriscar. As pessoas precisam se jogar dentro das coisas que elas acham que elas não deveriam fazer, elas devem fazer. Eu acho que você tem que estudar muito, você tem que levar a sério. Seja o que for, a atuação, a dança, a música, o instrumento, o que for que seja, existe a técnica e existe a estética, a exploração a exploração da maluquice. A maluquice, ela não pode ser podada, a maluquice, ela não pode ser colocada a favor eu quero acontecer. Acontecer é muito subjetivo, mas a gente precisa produzir, né? E eu acho que existe também uma coisa do tipo, não confunda sucesso com fama. O sucesso não é fama. O sucesso é você fazer bem o seu trabalho e conseguir fazer com que ele exista com autenticidade. A fama, ela é uma consequência que é muito também... Vem com, A fama é mas não- consequência do sucesso, né? Tipo assim, Mas dessa é uma realização coisa pessoal. assim, às vezes eu acho que a fama hoje em dia, no mundo que a gente vive, ela é uma coisa tão subjetiva, porque você, pra ser famosa, você não precisa ser uma artista, basta você abrir um canal no YouTube espremendo cravos, você vai ter muito mais views do que uma música boa. É verdade, entendeu? Eu acho que assim, hoje em dia com as redes sociais, você ser visto é muito fácil. Quanto mais absurdo, às vezes, quanto mais escandaloso ou apelativo o seu conteúdo, mais fácil é você ser visto. Quanto mais desonesto também, é mais fácil você ser visto. Isso também a gente vê através... As O pessoas... algoritmo é assim, né? As pessoas gostam de coisas desonestas, as pessoas se impressionam com falas preconceituosas. Isso dá cartaz para as Bomba pessoas. mais, né? Agora, para você ser um artista ou você fazer um trabalho de qualidade, você fazer um trabalho com verdade, é sempre muito mais difícil. Sim. Você chegar no público do que você fazer um trabalho escroto Isso e, tipo, mesmo. completamente vulgar e vazio. Então, pense bem se você quer pastar bastante. Mas acho que qualquer coisa que a gente faça na vida, e não é só na arte, qualquer coisa que a gente faça na vida é difícil e exige trabalho, exige dedicação. Se tu quer abrir um negócio é difícil, se tu quer estudar para passar num concurso é difícil, se tu quer trabalhar em qualquer coisa, a vida é difícil. Eu acho que o artista também não tem essa coisa do gente, como a vida de artista é difícil. É difícil. Tem que só se dedicar e não desistir, É difícil. Mas teve um professor meu que me falou uma coisa, professor Pedro, querido, manda um beijo pra ele, que foi meu professor de história no 2º grau. Ah, louca, era véia que fala 2º grau. Ele me falou uma vez, quando a gente tava indo fazer o vestibular, naquele momento, ele chegou pros alunos e falou, olha, gente, não caiam nessa história de que a sua profissão tem que ser você ser médico, ser dentista, ser advogado, alguma coisa assim. Por quê? Se você desiste do que você ama para fazer uma coisa que só vai te dar, entre aspas, dinheiro e te dar uma segurança, você vai ser medíocre. Sim. Falou, é muito melhor, se você é um artista, se você é alguém que quer ter uma profissão que é fora do padrão, mas se você tiver muita paixão, vontade de fazer, se você se profissionalizar, se você for muito bom no que você faz, você vai viver disso, sabe? E eu acho que é sobre isso também, acho que a nossa paixão faz com que a gente se destaque também no que a gente faz. Sim. Não dá pra gente cair na comodidade de fazer só o que é confortável, a gente precisa correr riscos e não ter medo de ser ridícula. É isso. É isso, Tá, menina. baicado, entendeu? Arrasou. Assinatura. Vamos lá pros nossos apoiadores, então, disse tudo. Vamos lá. Tem aqui, vamos falar já da clínica e depois da show cover, tá? Tá. Limpa o nariz, amor, teu nariz tá escorrendo, amor. Tô- Ligou o ar-condicionado e ficou com coisa no nariz. Vamos lá.
Vamos lá, a gente Calma tem aí. agora o nosso. Corta pra gente aqui, Camila. Não adianta cortar lá. E depois você coloca no coisa. Os nossos apoiadores têm a nossa empresa de personagens Show Cover Produções Artísticas. Você aí que tem um filho, uma filha queira fazer um evento, o Papai Noel, agora no final do ano, entre em contato com a Show Cover pra poder arrasar. São mais de 200 personagens pra fazer sua festa um verdadeiro sucesso, né, E amor? a Clínica.e, estética e beleza. Pra você ficar mais bonita nesse verão, a Clínica.e pode cuidar de você. São vários procedimentos. Então a senhora quer ficar magra nesse verão, quer ajeitar um pouco nesse rosto? Bora. Clínica.e. A Cata vai ganhar aqui um presente, vai ganhar um voucher. Depois as Cuidados meninas lá na mandaram. clínica. Vai lá Ah, na é? nossa clínica, É, vai. claro. Mas é pra ir mesmo, viu? Ela Vai e ele, amar. pode dar pro produtor também, que foi um fofo, maravilhoso. E a gente vai ficando por aqui, queria passa as redes sociais, menina. Tá namorando? Primeiro assim, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Está namorando? Vamos falar de redes sociais? Então tá bom, vai, vamos botar o arroba Mas aí. não, acaba. mas tem gay, mas não quer contar? Não vou falar de redes sociais, não. Tá. É porque pode não quer causar falar. um pouco de briga, louca. Desconforto. Não, Quais tô brincando, deles, né? Namorando. Tá enrolada. Tá indo, tipo Não, do eu fubá. Não sei que dia que vai sair esse podcast, né? É, vai que tá Não sei que dia que namorando. vai sair, se eu tô namorando ou não, não sei que dia que vai Tá sair. enrolada. É que Mas se quiserem mandar alguma coisinha pra você no DM, pode mandar. pode. Declaração, Sempre foto. pode. Eu sou uma pessoa muito generosa. Então pronto, é isso, menina, que a gente Gosto quer. assim. Tô apaixonada. Tá apaixonada. Ah, Essa é pergunta. É essa a pergunta. Apaixonada. Entendi. Mas assim, eu tô apaixonada. Tá, entendi, mas é Apaixonada isso. eu tô, mas namorando. Eu não gosto de namorar. Tá. Não sou Não se namorável. apega. Não, eu Você me pega, apego, mas não se eu não, é apega. que eu não tenho tempo. Eu não gosto muito de homem na minha casa. Entendeu? É isso o problema. Passa as redes sociais pra quem não te segue te seguir. Vamos lá. @oficial Cato. Cato, eu queria que vamos finalizar aqui com algum trechinho da música do novo EP ou qual que você quiser Tá cantar. aquecida. É vídeo? Videoclipe? Ou é só música? É só botar uma Só letrinha, só música. pra cantar um pouquinho. Não, a gente você vai dando cantando, tchau. só um pouquinho, só pra gente poder finalizar. Cantar? É. Será que Um sai trechinho. agora? Pode, gente. Então Vamos fazer só cantar uma- o quê? Um pedacinho O que você só pra gente quiser. dando tchau aqui assim, ó. E se despedindo do O público. que eu canto? Nem sei. A Yuri, para Yuri. Então, eu vou mandar, tô sim. namorando para Yuri todos os meus beijos. Estava sempre tão só, secando o vinho entre os estranhos. Eu só queria pertencer a quem me desse um nó. Porto Alegre nunca mais. Meu last for living haverá de brilhar. É no breu. isso! É o Ai, Pode é Cato, Pop, amiga mulher! beijo, Até a gente! próxima! Tchau, fica com Deus! Já, durado. E agora você vai ver Internet para você. o Pode é Pop!